Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma edição, a 9ª edição do nosso Pencast, um podcast em que a gente fala sobre dor, sobre medicina e outros assuntos na nossa vida. Hoje vamos falar sobre regeneração e medicina regenerativa. Eu sou o Dr. André e aqui comigo, Dr. Alessandro. Muito boa tarde, doutor André. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, como vai vossa mercê? A minha mercê vai indo para frente, devagar. E hoje a gente tem um convidado super especial e muito querido, né? Porque além de ser um convidado, é um grande amigo nosso. Dr. Marcos está aqui, convidadíssimo, para falar sobre medicina regenerativa. Boa tarde a todos. Muito bem-vindo. Bom, obrigado, doutor Alessandro, doutor André, pelo convite. É um prazer tê-lo aqui conosco, Dr. Marcos. Pronto. E é bom salientar que a gente, prezando aqui pela qualidade do nosso podcast, faz muita questão de escolher gente que sabe do que vai falar, né? O Marcos... Diferente da gente. Diferente da gente, que a gente sabe Tem mais que ou ser menos alguém pouco que de saiba. medicina regenerativa. Senão fica dois orelhas aqui falando. Não presta. O Marcos, ele tem doutorado na área de biotecnologia e a área de concentração dele é exatamente a aplicação da medicina regenerativa nas lesões medulares, né? Ele é um médico, neurocirurgião, e vai tentar explicar para a gente de onde vem, o que come, onde dorme, o que acontece, né? O que acontece durante esses processos aí da medicina regenerativa. Então, com a palavra... Pronto. Obrigado, doutor Alessandro. Antes a gente explicar o que é a medicina regenerativa. O que é? Na verdade, a medicina regenerativa é uma forma de nós utilizarmos os próprios mecanismos de regeneração do nosso corpo para tratar determinadas patologias. Durante o nosso corpo, ele é dinâmico. Na verdade, o corpo que você nasce, o corpo que você cresce, não é o mesmo durante a sua vida toda. Ele vai se modificando e algumas áreas elas são regenerativas. O organismo traz em si algumas possibilidades de tratar doenças pelos próprios mecanismos que o organismo carrega. Então, como acontece isso? Quando você tem um corte na pele, essa pele sua é cicatrizada. Por quê? Existem mecanismos ali naquela região que tornam a pele, conseguem catalisar e conseguem regenerar aquela pele lesionada. Machucado. A mesma coisa com os ossos. Mas O tu fala Alessandro sabe. mecanismo, assim eu fico preocupado, que a gente fica pensando que é uma engrenagem que vai vir, vai grampear e vai resolver. Na verdade, o que a gente está falando é da comunicação entre as células, não é isso? Sim, na verdade é a ideia que a gente tem das células de que existem processos reparadores. A gente tem que pensar que todo dia nós perdemos milhões de células e milhões de células são renovadas. Então existe um turnover do organismo em diversos órgãos. E o que comanda isso? O que comanda isso é sistema, em parte, o que a gente chama de sistema parácrino. Vamos explicar o que é isso. Mais um nome feio para o nosso bingo. Pronto. O sistema parácrino, a gente já vai falar, é um Podia fazer sistema um bingo de nome feio com aquele sinalização entre as células. Então, são substâncias que fazem uma sinalização entre as células. Por exemplo, quando eu corto a pele, é liberado uma série de substâncias com a lesão dos vasos, com a lesão de tecidos. E essas substâncias, elas chamam células regeneradoras para aquela região. Então, elas podem fazer uma reparação naquele local. Como que as células sabem? Exatamente porque naquele ponto são liberados várias substâncias, como citocinas, por exemplo, que vão fazer uma chamada das células. Olha, aqui tem um furo, aqui tem um processo que não é para ter. Vamos agora consertar isso. Marquinhos, antes da gente avançar nesse assunto, você me faz lembrar de um conceito que a gente já falou aqui várias vezes, que é o da inflamação. Então, a gente fala, por exemplo, que tem uma dor na coluna porque está inflamada. Uhum. Tem uma dor porque o ciático está inflamado, porque o ombro está inflamado. Na verdade, o que você está falando são etapas que estão dentro desse processo de inflamação, é isso mesmo? Exatamente. Só que a gente tem que entender que o processo de inflamação ele tem dois polos. Existe um polo em que, por exemplo, quando a gente faz um processo inflamatório em que você tem um certo tipo de espécie celular que ela vai naquela região para ampliar o processo inflamatório. Muitas vezes, como a inflamação está associada à infecção, ela entra no processo de destruição tecidual. Então, é a parte da inflamação que gera um processo de destruição.
E por quê? Ela vai destruir as células, ela vai destruir, por exemplo, vamos voltar ao nosso modelo de pele, que é um modelo mais simples. Quando você tem uma destruição tecidual pelo processo inflamatório regional, exatamente para você poder regenerar aquilo ali depois. Então entra no segundo tempo um processo de inflamatório regenerativo, no qual as células são diferentes. Os sistemas que agem de reparação são diferentes. Entendo. O problema, e um dos problemas que a gente tem nos pacientes com inflamação crônica, é quando você tem esse processo de inflamação, entre aspas, destrutivo, muito mais frequente que o reparador. Então você começa, por exemplo, a destruir, no caso das articulações, as cartilagens. Você começa, no caso da coluna, por exemplo, os discos. Você começa a ter esse processo inflamatório degenerativo. Vamos fazer uma analogia com a casa que eu quero reformar. Eu quero trocar o piso. E para trocar o piso, eu tenho que quebrar e tirar o piso velho. Aí tem a turma que bota o piso novo e tem a turma que tira o piso velho. Mas essa é a abordagem padrão a mudar. Né? Essa é a abordagem que a gente está acostumado. Que nosso organismo faz isso dezenas de vezes por dia. Mas quando você tem, por exemplo, eu tenho uma articulação doente e ela vai estar recorrentemente mandando mensagens de que ali tem um processo agudo. Então ela está se inflamando diversas vezes. Então, na ortopedia, o que muitas vezes acontece? Porque essa questão da mudança, né? Porque se você tem uma articulação que está muito destruída, o que a gente vai fazer? A gente vai indicar a substituição dessa articulação por uma prótese, por exemplo. E a ideia da medicina regenerativa é exatamente tentar não utilizar essa prótese, né? Aumentando a vida útil dessa articulação através da correção desses distúrbios. Né? Então, a ideia, uma vez que a gente detém esse conhecimento, uma vez que a gente entende como que está se comportando esse processo inflamatório, é tentar regenerar a articulação, né, de maneira ideal e aumentar a vida útil dela para que ela não tenha que ser substituída, por exemplo, com uma prótese, sei lá, de joelho ou de quadril, ou como vocês na neurocirurgia fazem, uma prótese de disco, por exemplo. E uma forma da gente tentar regenerar isso é exatamente usar os processos regenerativos do corpo. Como é que a gente faz isso na prática? Uma das diversas formas é a gente estar modulando esse caráter inflamatório. Então, o que acontece? Eu vou estar utilizando substratos, ou seja, sinalizadores que vão tentar transformar aqueles atores do processo inflamatório mais agressivo num processo regenerativo. Ou seja, eu mudo a sinalização. E o que a gente está falando exatamente sobre o efeito paráclino, sobre como mudar a sinalização daquelas células. E muitas vezes, por exemplo, você tem umas células que são importantes nesse processo, que são os macrófagos, que você consegue mudar o tipo de macrófago. Na verdade, o macrófago ele muda a expressão dele com a sinalização adequada. Então, uma das estratégias da regenerativa é você utilizar esses processos, substâncias que fazem sinalizações que transformam aquele meio inflamatório, ou seja, aquele meio tóxico para o tecido, para a articulação, no meio regenerativo. Isso a gente consegue evitar, por exemplo, a questão das próteses. E aí você consegue debelar essa questão da inflamação crônica, né? Sim. Uma confusão muito comum que existe é de que o processo inflamatório é um só, né? A gente sabe que, igual você falou, dependendo da sinalização, ele vai acontecer, vai ter a fase aguda, vai evoluir para o reparo e pronto, e acabou. E você teve ali regeneração tecidual, formando cartilagem, ou fibrocartilagem, ou pele, ou uma cicatriz, enfim, alguma coisa. Ou você tem o processo inflamatório agudo, que não finaliza, porque ele não evolui para o reparo, não mantém a mesma intensidade do processo agudo, mas ele se cronifica. Sim. Por erro de sinalização. A grande pergunta o inverso da medicina regenerativa, é a cronificação do processo adequado. Exato. E entender que a medicina regenerativa ela age muitas vezes, como por exemplo na proloterapia. Gente, explicar que a proloterapia é uma técnica em que você utiliza uma substância irritativa, ou seja, que gera inflamação em determinados pontos, por exemplo, de êntases e tendões. Sim. E aquilo ali você cria uma inflamação provocada e
digamos, controlada para você regenerar aquele tecido. Assim, não está dando certo, eu vou dar um empurrão. Eu vou dar um empurrão e mudar, na verdade, né? Tá. Mas a inflamação, o que a gente tem que entender nesse processo, André, é que a inflamação tem esses dois polos e que não necessariamente ela é totalmente ruim sempre. Sim. Não, a inflamação é um negócio fundamental. Sem inflamação não tem reparo. Não tem reparo, exatamente. Mas como a gente consegue, num processo inflamatório descontrolado, essa é a grande questão, a gente transformar aquilo em reparo. Controlar esse processo inflamatório. O segredo é combinar com o organismo do paciente que a reação inflamatória sempre vai evoluir para o reparo. O problema é, a gente não está falando de um único mediador químico. A gente não está falando de uma única molécula. A gente está falando de um conjunto de sinalizadores, um conjunto de citocinas, um conjunto de moléculas. De células Isso também. É tão atual, de células. Né? Porque faltou combinar com os russos. E os russos não estão combinando nada. Tipo. Não, o problema não é combinar com os russos. É combinar com você mesmo. É mais complicado, ainda. E, além de tudo, você tem, por exemplo, muitas vezes a gente vê nas algumas articulações, o Alessandro entende isso, são os pacientes por questões de hábitos de vida, eles vão inflamando recorrentemente aquela articulação. Só hábitos de vida? Ou, por exemplo, condições biológicas também interferem Condições biológicas nisso, assim, prévias também, como, hábitos de vida, tem todo um processo. Reumatopatias, mas aí, metabólicos, como é que vai entrar aí já é doença. Aí você já tem um organismo que é muito mais predisposto a se inflamar. Né? Agora, eu acho que o hábito de vida ele é mais perverso do que a doença. Porque a doença, assim, ela está no contexto da vida do paciente de maneira ostensiva, presente, está ali. Você tem a doença. Vida, você tem a possibilidade de modular isso. E até mesmo na doença, você pode, dependendo da qualidade do seu hábito de vida, você pode modular também. Não que você vai resolver, obviamente. Mas, por exemplo, você tem uma dor na coluna, você tem um processo degenerativo crônico. A gente sabe que se você fizer um trabalho de alongamento, de fortalecimento muscular, os impactos nessa articulação serão muito menores. Não, e, puxa vida, a atividade física... Liberação de endorfina, modulação, além de tudo, a cascata modulatória que você está fazendo. A gente falou várias vezes aqui no processo que, assim, quando a gente fala de dor, a gente fala de um somatório de vários efeitos. Então, nós estamos falando de efeitos mecânicos, biomecânicos, mas a gente está falando de efeitos hoje. Hoje, a gente está falando basicamente de efeitos celulares, humorais, interação química e eu acho que a gente tem celular. que pensar também nos efeitos. É tão vasto a questão da inflamação e dos hábitos, que a gente tem um artigo muito interessante de 2005, ele mostrando a modulação do processo inflamatório via córtex. Processo inflamatório corporal. Então, você tem uma modulação inflamatória via vago. Já foi descoberto. Tem um artigo muito interessante na Nature, de 2005, em que você consegue, né, através de estímulo cortical, obviamente, sinalizado. Corta aqui para mim. Vocês veem que, diferente de nós, o Marquinhos estuda, né? O artigo de 2005 e os dois asnos aqui não leram o artigo. Continua, Marquinhos. Não, mas isso é quem está estudando. Eu tô pior que você, porque eu tô achando que eu li e não tenho certeza. Pois bem. Não, mas aí não é estudar, aí é memória. Depois eu te dou o contato de um neurólogo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então, nesse artigo já mostra para a gente complicar entender esse processo, que é um processo de múltiplas fases. Existe um componente mediador cortical, ou seja, do seu cérebro. O seu cérebro comanda em certa parte sua resposta inflamatória via nervo vago. Olha só. O sistema autonômico sei lá, é quase como tentar explicar a maneira com que o micro-ondas funciona, com a espuma de barbear, sai da lata. Sim, e você tem uma série de... E se você entender também, e tem uma outra questão que a gente entende da dor, e aí você vai um pouco mais fundo, já, né, falando em hábitos de vida. Você sabe, por exemplo, que o nervo vago, basicamente, ele tem uma inervação de visceral, né? 90% da serotonina, que é um neurotransmissor relacionado ao bem-estar, inibitório de processos álgicos, é fabricado no intestino. 90%. 90% de serotonina. Ou seja, Lucas, eu acho que hoje eu vou precisar tomar mais água. Funcionando bem. Encher a cara d'água hoje, porque as perspectivas de você ter um processo, ou seja, sua reação a um processo álgico pode ser, um processo inflamatório pode ser mais exacerbada. E pode estar sendo mediada ali no seu intestino sem você estar sabendo. Sem você estar sabendo. E a resposta ruim a esse tipo de processo pode estar diretamente relacionada a seus hábitos de vida. Por exemplo, alimentação ruim,
Obstipação Atividade crônica. física. Sim. Eu consigo Atividade ligar, física então, a não. dieta a um estado de inflamação crônica que, por Também. sua vez, Com vai, de certeza. alguma forma, atuar negativamente no processo da medicina regenerativa. Porque Sim. Sim. a gente já entendeu aqui que a regeneração tecidual, que é algo que o nosso organismo está fazendo o tempo todo, enquanto a gente está aqui conversando, tem algum lugar do nosso corpo que está, de alguma Sempre. forma, regenerando, degenerando. A turma da reforma está quebrando alguma coisa e a turma que arruma está arrumando alguma coisa. Esse equilíbrio entre essas duas turmas, ele vai depender de uma série de fatores, inclusive dieta, estado emocional, cognitivo. E até de modulação parasimpática e simpática, ou seja, como o seu córtex está lidando com, por exemplo, a gente sabe que o vago é um nervo basicamente parasimpático, estimulação parasimpática. Se você está muito estressado, se você tem os mecanismos seus biológicos de luta e de defesa estão acionados com muita frequência, você tem uma baixa estimulação parasimpática. Ou seja, essa estimulação do vago vai ser menor em relação a essa modulação inflamatória. É uma via, né? Uma via que ainda está em estudo, de como as suas emoções interferem na sua relação com a dor. Sobrepõe o estado adrenérgico, Sim, estado de caça e luta, né? estado de caça e luta constante. Porque diferente dos nossos Aí ancestrais... você não tem neurotransmissor. Tá tudo depletado. Está tudo depletado. Então, por exemplo... E aí você não vai conseguir inibir aquela rodovia louca de sinalização dolorosa e você vai ter uma percepção maior. E no caso Sensacional. você vai ter o sistema parasimpático via vago que modula essa parte inflamatória, ele vai estar menos ativado, porque a gente sempre entender que o simpático e o parasimpático são uma gangorra. Quando o simpático está mais acima, o parasimpático está mais abaixo. É uma modulação. Então isso também tem o seu impacto. Qual é esse impacto para cada pessoa? Difícil dizer, porque cada pessoa é literalmente um universo. É que a gente fala, né? Cada pessoa é um indivíduo. Não, é um Um universo. indivíduo e um universo. Indivíduo é muito pouquinho. Se você lembrar vamos lá, um pouco de poesia, né? Se você lembrar que a sua partícula menor do seu corpo, que é o átomo, ele tem basicamente a mesma elipse das estrelas. Então, sim, é um universo em você. Nós vamos perder a vaga aqui do podcast. Você entendeu? Olha, deixa a chave com esse rapaz aqui. Fecha a Quando câmera. acabar H. aqui, né? vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar, que senão a gente Peraí, foge. eu tô perdido em alguma estrela na hora dessa aqui. Peraí, deixa eu lembrar. Vamos lá, vamos Eu já voltando. disse, eu vou encher a cara d'água hoje, porque tem muita coisa pra processar. Vamos lá. Vocês não escutaram nem isso aqui Nem que esse o moço tem pra comecinho falar. do fio Deixa, da Vamos lá. gente. Marquinhos, Mas essa é uma questão dessa modulação, e a gente tem que entender o seguinte, que nós fomos criados, aí vem parte da biologia e antropologia, nós fomos criados como seres, e aí vem a questão do estresse. O estresse é uma coisa boa, o estresse não é uma coisa ruim, você tem que ter um certo tono de intensidade, só que o estresse foi criado para a luta e a fuga, ele é relacionado a uma atividade física poderosa. E essa atividade física poderosa libera as endorfinas, então as endorfinas como se fossem, equilibram esse processo. O problema da vida moderna, isso é uma questão sociológica, né, e antropológica, é que você tem os mecanismos de luta e de fuga acionados o tempo inteiro, mas você não tem o embate físico, seja para correr ou para lutar. Então você não tem o sistema de equilíbrio endorfinérgico e nem a modulação dos músculos, né, de toda a cascata que é feita Você não com tem o movimento. como descarregar isso, não, né? peraí, Então, mas entendi. o estado de fuga e luta, que é um estado de ativação simpático, adrenérgico. E físico. Sim, ele tá Ele no prepara pra contexto, correr. né? É. E uma vez, vamos lembrar dos nossos antepassados nas Uhum. cavernas. Eles tinham que correr Eles atrás de tinham que algum correr. alimento ou fugir da nossa alimento de alguma coisa. Exato. Vamos imaginar que ele conseguiu caçar ali Basicamente, Uma vida seu mais simples. vida mais conseguiu caçar ali seu galinhossauro. Uhum. Hoje a gente Conseguiu. foge do boleto. Né? Pronto. Né? Só que você não consegue correr do boleto. Não, Se você não, correr do Não, boleto... se ficar o bicho pega. É. Bom, enfim, mas vamos supor, ele estava ali naquele estado de alta ativação adrenérgica, conseguiu caçar o galinhossauro. Uhum. Dali vem o estado da endorfina. Sim, na verdade o corpo ele vai estar liberando uma série de substâncias para vasodilatar,
para soltar essa... É a hora do parasimpático. É a hora do parasimpático. E você joga, e você desce a gangorra do simpático, joga o parasimpático acima. Então você vasodilata, você começa a irrigar seus intestinos, você tira o sangue que esse sangue da corrida, um sangue mais oxigenado Tira dos o sangue da músculos periferia e joga Sim, no centro. que é o tônus parasimpático, Sim. né? Porque assim, porque o tônus vagal. Tônus vagal. Deixa só eu fazer um parênteses aqui, Pode porque a fazer. gente está numa área que para nós é muito familiar, mas é que no podcast a gente pouco falou sobre o sistema autonômico até hoje. A gente fala muito dele, mas de forma bem... A gente, em todos os outros 8 episódios, a gente falou sobre princípios da dor e tudo, e sempre que a gente falou de sistema autonômico, a gente falou muito ampassa, muito, muito rápido. Mas realmente é um tema que o problema hoje é que você tem, na prática, as formas de você modular esse sistema autonômico. Existem formas de modular o sistema autonômico, existem formas de modular o sistema autonômico com 5.000 anos. Sim, até porque o sistema autonômico está lá desde que inventaram o mecanismo. Mas aqui, existem né? mecanismos Ser humano. conscientes de modulação. Sim. E hoje Eu em tenho dia- certeza que você vai poder falar de todos eles. Eu acho A que gente vai deixar, tem que- porque o a gente tem Marquinho... que gravar um episódio sobre sistema nervoso autônomo. sobre o sistema nervoso autônomo. Eu vou só fazer assim um pique para quem está ouvindo Porque a pra dor gente. É um tema que é muito importante e acho que como a gente tem talvez poucos instrumentos diretos de modulação, embora você tenha até alguns Sim, estudos com estimulação direta de estimulação transcutânea de nervo vago. Uhum. Deve ser porque- Tem interessante. alguns estudos já. Deixa eu comprovando. só puxar o fio da didática aqui para a Uhum. turma que está perdida uma hora dessa, que não tem a formação de 6 anos de medicina. O doutor Marquinhos vai voltar. Sim, Pronto, Então, tem que A estudar gente vai pra fazer isso. o seguinte: sistema nervoso autônomo é Vai uma ter que estudar. parte do sistema nervoso central e que são fibras que saem em alguns ramos específicos e em parte dos outros nervos que vão para o resto do corpo todo. E ele basicamente é o que controla as funções Vegetativas, fisiológicas, vegetativas, como por exemplo o movimento do intestino, Coração, o batimento do coração. Também conhecidas como funções autonômicas, que não Exato. dependem do nosso Da controle consciência. volitivo. Daí Do tipo, o nome. Meu coração vai parar de bater agora. Só que não. A gente não Pois vai falar mas que é um você sistema. tem uma função que você controla. Controla, mas eu vou Tá, produzir a uma respiração. parada parcialmente. Eu vou tentar ainda, com pena daquele pessoal que está tentando entender o que diabo Tá, esse vamos povo lá. está falando. Eu vou falar assim, então o sistema autonômico, que eu vou chamar, entre aspas, do sistema automático, em prol do que o Alessandro acabou de falar, que é um sistema que não depende tanto assim da nossa vontade, ele funciona basicamente a partir de um tônus, que é um tônus simpático e um tônus parasimpático. E eles se equilibram. O simpático é aquele que causa os efeitos de vasoconstrição, leva o sangue para a região que habilita o ser humano a fugir de um animal, a caçar um animal, Bater em alguém. bater em alguém, a agressão. Agressão. É aquele sangue ali que você tá, quando você É o tá, famoso sangue no olho. o sangue no olho, E, na verdade, a gente está, assim, falando da maneira simplória, mas há toda uma classificação de reações autonômicas que a gente não precisa descrever agora. E o parasimpático é quase o inverso disso, porque é aquilo, depois que você... no exemplo do Homem das Cavernas caçando um animal, Ele vai se alimentar, então o sangue vem para as vísceras, ele Isso. relaxa, E ele entra, a respiração dele modifica. é a bonança depois da tempestade. Ele aí é um estado mais relaxado, o sangue É é aquela distribuído. alegria pós-atividade física intensa, aquele monte de endorfina que teu corpo libera. Sim. que- Pronto, é isso, né? Então, só para entender, então são dois tônus que são relativamente contrários, não completamente contrários, mas relativamente. São complementares, acho que o termo seria, né? Pronto, acho Termos que é melhor mesmo. complementares. E o conjunto deles é o que vai determinar. Já que hoje a isso gente daí. está mais filosófico, é o seu yin e seu yang. Você entendeu? Isso, o yin e o De yang, filosofia, o yin e o yang com muita coisa que a gente não conhece no meio, assim. o feminino, masculino, né? né? Aquela- pedra e a madeira, todos Mas se vamos- compõem. Vamos voltar. Vamos então a voltar. gente Voltar. já entendeu
que o equilíbrio desses dois processos pode atuar de forma favorável Ou desfavorável. ou desfavorável. No processo de reparação tecidual, que está diretamente relacionado à regeneração tecidual, que é o nosso tema de hoje. E que está no contexto da inflamação. Exato. Pronto. Então, acho que a gente conversar como a gente pode como que está como nosso que se termômetro faz de compreensão aí? Como a gente pode interferir nessa cascata? Quais são as formas que a gente pode interferir nessa cascata, né? Já que a gente tem vendo, olha, eu tenho inflamação, digamos, desavergonhada, né? Uma inflamação que não está sendo controlada. Como eu posso tentar controlar? Como a gente entende que existem sinalizadores, que esses sinalizadores podem modificar essa inflamação para uma inflamação regenerativa, a gente pode usar esses regeneradores que são produzidos pelo próprio corpo. São moléculas produzidas pelas células do nosso corpo. No processo de reação inflamatória. No processo inflamatório. O que você quer é estimular algumas que vão te fazer bem. Sim. E como você vai conseguir fazer isso? Acho que a discussão agora de eles são efetivos, são. Como a gente consegue fazer isso? Durante muito tempo, o ser humano pesquisou, conseguiu entender e identificar. Essas aqui, elas ajudam no processo. Sim. Aí você agora vai dizer pra gente quais os mecanismos da gente favorecer aqueles que são bonzinhos, vamos pensar assim. Isso, então a gente tem o que a gente chama de biotecnologia. O que é biotecnologia? Biotecnologia é quando você usa os tecidos, os próprios tecidos humanos, para você ter algum tipo de benefício, você modificar alguma coisa. A gente tem a terapia celular, que é uma parte disso, né? A primeira terapia celular que foi efetiva foi de Landster, né? Em 1901, que foi a primeira transfusão sanguínea, já pode ser considerada uma terapia celular. Eu não era nem nascido. Não, A 1901, acho que sua mãe estava grávida já. Deixa minha mãe. Então esse foi... E é você usar os próprios tecidos do organismo para uma função de melhora, uma função de cura. Então a gente tem algumas estratégias... Só uma dúvida. Pode falar. Primeira transfusão sanguínea. Gente, eu tô perguntando porque o conhecimento do Marcos é enciclopédico. Nada. Deu certo? Deu certo. Deu? Era compatível? Deu match? Novamente, a que ele publicou deu match, né? As que ele não publicou... É porque eu lembro da primeira tentativa de circulação extracorpórea, que foi a primeira cirurgia da história da medicina com 200% de óbito, né? Porque morreu o paciente e o doador do coração. O cara aumentou o débito cardíaco de uma vez e deu ruim. Assim. Mas a primeira circulação extracorpórea foi feita com... Não existia máquina, não era tinha uma máquina, pessoa. Era um outro coração. Explicando, dois, então né? assim, circulação extracorpórea é quando o sangue circula fora do corpo do O indivíduo. que foi publicado. Isso foi quando, Alessandro? Eu não tenho... não sei. 1900 e bolinha. Bicho, eu custo lembrar do aniversário da minha filha, da minha mãe, da minha esposa, eu vou lembrar de... Você não estava lá? Eu lembro da história, não. Você não estava lá. E aí usaram, então, um ser humano como bomba para manter a Outro circulação. ser humano vivo. E aí o que aconteceu foi que Os dois deu morreram. errado para os dois. Então Deu, conseguiram, né? né? Porque- Uma mortalidade de 200% é ótimo. os caras não calcularam, né? Pô, peraí, vamos botar o coração para bombear o dobro de volume aqui? Então. Assim, do nada. É a famosa média, né? Bote o pé na geladeira e a cabeça no forno, a média vai ficar boa, A média né? vai ficar top. Nossa. É assim que a medicina evoluiu, gente. Infelizmente, né? Marquinho, vamos lá, cara. Vamos lá. Então a gente tem estratégias para utilizar muitas vezes tecidos do próprio paciente ou tecidos autólogos, né? Autólogo quer dizer do mesmo paciente, De origem própria, né? de origem própria, e tem os tecidos homólogos, são são tecidos da mesma espécie. Então a gente poderia usar, por exemplo, as minhas plaquetas para tentar corrigir uma reação inflamatória em outra pessoa. Transfusão sanguínea funciona O que é assim. plaqueta? Normalmente, as transfusões sanguíneas são homólogas, né? O que é plaqueta? É. Plaqueta, sabe quando você pega o hemograma lá, assim? Tá escrito plaqueta. Tem aquela lista É a última lá? linha do É hemograma. a última linha do hemograma. Ah, então Plaqueta. definido. Não tinha Plaquetas não. Plaquetinhas são fragmentos dos megacariócitos, Isso. que são células lá produtoras das células sanguíneas, né? São as células progenitoras. E esses fragmentos se encontram na nossa circulação. Por que ele é tão importante na regeneração? Porque a gente está quê? sempre falando de plaqueta quando Bom, vai falar de medicina Eles regenerativa. funcionam como, na verdade, como o início de um processo regenerador. Por quê? As plaquetas, antigamente, né, se acreditavam que a função delas era basicamente formar coágulos, ou seja, quando você tinha um corte num vaso,
na pele ou qualquer coisa, as plaquetas formavam redes de fibrina e começavam e tamponavam, ou seja, faziam com que o sangue parasse de sair dos vasos. Mas depois Criava-se uma rolha, né? como se Uma fosse uma rolhazinha. rolha, só que entenderam que essa rolha era muito mais complexa, na verdade, do que apenas fechar o sangramento, fechar aquela porta. Basicamente, as plaquetas não só fechavam a saída do sangue do vaso, mas elas começavam um processo de regeneração daquele vaso. Por isso que a gente sempre, com regenerativo, a gente começa falando de plaquetas, porque elas são células que descobriu-se, né, mais ou menos recente, que elas atuam como regenerador, como início de um processo regenerador. Elas O que dão faz o todo pontapé sentido. inicial. O que faz todo sentido. Lá, quando desenvolveram a máquina chamada corpo humano, a plaqueta que tem um mecanismo bastante engenhoso e genial Sim. de induzir a formação do coágulo, ela não serve apenas para isso. Ela já dá início ao processo regenerativo daquilo. Sim, até porque se você tem um tecido que houve hemorragia, esse tecido foi lesionado. Então, esse Exato. tecido tem que ser regenerado. Daí ela ser tão rica em mediador inflamatório. Eu gosto de Tá explicar a certo. função plaquetária pensando na pele. Cortou, sangrou, aquilo ali, aquele sangue ali vai coagular, vai formar a famosa casquinha. Casquinha de fibrina, né? E se a gente não faz igual o nosso assistente aqui, o Thiago, não fica arrancando a casquinha, Esse é um né? capítulo à parte. A cicatrização vai acontecer ali. Então, a regeneração tecidual vai acontecer ali debaixo dessa rede de fibrina desidratada que é formada inicialmente ali com as plaquetas. Daí o grande interesse que existe hoje no estudo do PRP, Sim. né? Que é o plasma Rico em plaquetas, que na verdade seria um PRP, explicando, gente, é uma das estratégias que a gente tem na regenerativa, e é basicamente um centrifugado do sangue periférico, ou seja, do sangue que é retirado das veias. Você centrifuga, você tem técnicas de centrifugar, e ali você tem um plasma, ou seja, um líquido onde fica o sangue, que é rico em plaquetas, ou seja, é rico em mediadores regenerativos. Exato. Você pega o sangue, joga numa maquininha que gira aquele sangue até que você consiga separar os componentes e tira só esse que está Exatamente. rico nas plaquetas. Onde as plaquetas se acumulam, eu vou lá e recruto. Você tira a parte hemática. Você despreza toda a parte vermelha, né? Sim. É que basicamente eu estou juntando aquela turma que é boa. Eu estou conseguindo Aí separar há quem os goste bons. do plasma rico em leucócitos, há quem goste do plasma pobre em leucócitos. Vamos, né? é uma discussão filosófica, né? Eu acho que não vale a pena a gente Entender que o entrar nesse- PRP Mas é então- considerado mais uma filosofia do que uma técnica. Porque ele é tão amplo, há tantas possibilidades que a gente entende que não existe uma receita de bolo. Ah, vou fazer um PRP receita de bolo. Não. Ele é variável para... E esse é um dos problemas da padronização do Esse é um método. dos problemas da porque padronização cada do um método. tem a sua receita de como fazer o PRP. Pois é. Centrifuga uma vez, centrifuga duas. Mas isso a gente vê isso não só no PRP em relação, mas em toda a parte de engenharia tecidual. Tudo, né? PRP, BMA, you name it. BMA, BMAC, Mesenquimar, mesenquimal. Antes da gente avançar no nosso bingo, a gente vai voltar um tiquinho para o PRP, porque eu quero que você me explique o seguinte. Vamos lá, mas também. Já que você está falando aí do PRP e lesão tecidual, vou puxar o gancho para o teu trabalho de doutorado. E aí você vai explicar para a gente como que é isso. Só dando um preview aqui, o trabalho do Marcos é regeneração em paciente vítima de lesão na medula espinhal. Certo? Pronto. Então você fala pra gente aí, Marquinhos. Vamos lá. Na verdade, a gente fez já tem alguns anos isso, a gente fez um trial clínico, ou seja, fez um estudo clínico, ou seja, pessoas que foram submetidas a um procedimento experimental. Então, ele foi ser experimental, ele foi solicitado todas as liberações, os conselhos de éticas e tudo mais. E essas pessoas eram pessoas que eram paraplégicas, ou seja, que tinham uma lesão na medula que impedia elas de andarem. Aquela ou de mexerem época as que a pernas. gente fazia circulação extracorpórea com outro indivíduo já acabou. Já a gente está acabou. falando de um trabalho científico todo Já acabou. enquadrado. Tem que lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial houve toda uma modificação na legislação de pesquisa médica. E, se não me engano, foi no Tratado de Helsinki. Posso estar enganado. Mas houve um acordo exatamente sobre pesquisa médica. E hoje a pesquisa médica ela passa por uma série de parâmetros em que os parâmetros principais são para proteção do paciente. Ou seja, você não pode fazer nenhum procedimento que possa ser perigoso
ou que seja danoso à vida do paciente. Então, eram pacientes que já eram lesados medulares, que já tinham uma lesão de um tempo razoável, ou seja, que não poderiam piorar o déficit por alguma razão. E a gente fez um procedimento que ele injetava um tipo de célula do próprio paciente, que eram as células mesenquimais. As células mesenquimais são células tronco, são células reparadoras que estão dentro da medula óssea dos pacientes, ou seja, dentro do ossinho do quadril. Então, essas células têm capacidade de se transformar em outras células, são células pluripotentes, e são células que elas liberam uma série de substâncias, os sinalizadores que nós falamos até então. Então, esse procedimento era pegar essas células, a gente conseguir um cultivo no laboratório numa quantidade X que pudesse levar a um resultado clínico e injetado diretamente no tecido nervoso do paciente. Marquinhos, essas lesões eram agudas ou crônicas? Eram lesões crônicas. Por que a gente escolheu lesões crônicas? Porque o paciente já tem um déficit estabelecido, ou seja, a gente sabe que algumas lesões agudas o paciente pode espontaneamente melhorar. Então, você não teria um viés de saber se o paciente melhorou pela célula ou melhorou pela evolução natural da doença. Que ele ia melhorar naturalmente. E, além de tudo, o meio inflamatório agudo, ele é danoso para a célula mesenquimal especificamente. A célula mesenquimal, ela não tem uma boa reação, ela não tem uma sobrevida em meio inflamatório. Quanto tempo, mais ou menos, de lesão, Marquinhos? Acima de 6 meses. Tá. Só para... A média de lesão foi de 1 ano e meio. Dos pacientes desse estudo. Então, aí você pegava essa célula, tirado ali naquela região do quadril, das células mesenquimais, não é isso? Era levado ao laboratório. Para trazer para cá um conceito pop da história. Isso é célula-tronco? Isso é célula-tronco. A mesenquimal de quadril na verdade, foi caracterizada as células-troncos dessas mesenquimais. Por que a gente não chama tudo de célula-tronco hoje em dia? Porque nem todas são. Por exemplo, célula-tronco tem uma particularidade que é a pluripotência. O que quer dizer isso? É a capacidade no meio, isso a gente fala em termos de pesquisa, é a capacidade que, dependendo do meio que ela for colocada, ela se transformar num outro tipo de célula. Por exemplo, o mesenquimal, dependendo do meio de cultura que você coloca, ela se transforma ou condrócito, ou osteócito, ou fibroblasto. Adipócito, né? Na verdade, a mesenquimal pluripotente são esses três. A adipócito é uma outra classe. É outra. Porque, na verdade, o mesenquimal dá o estroma. Ah, é verdade. Então, o adipócito já é uma outra classe. Então, essas células, por exemplo, você tem hoje na regenerativa o tratamento com células mesenquimais de gordura. Que é o SVF. O SVF, mas o SVF não é feito com célula-tronco, é feito com pericito. É feito com pericito, que é estromal, mas você tira estromal lá da gordura. Mas você não tem, esse pericito não tem capacidade de, em meio de cultura, se modificar. Danado. Então, ele não é célula-tronco em si. Ele é realmente... Ele é uma célula tem estromal. o efeito de sinalização da célula estromal, mas não é uma célula-tronco. Eu gosto de separar assim, na minha cabeça. Eu não sei nem se é certo, mas assim, a célula-tronco, ela é uma célula, entre aspas, mal educada, porque ela se prolifera demais e ela pode virar qualquer coisa. Vamos lá. E a célula mesenquimal é mais educadinha, porque dependendo do estímulo, ela te dá uma linhagem. Mas o que a gente sabe é o seguinte, as células tronco mesenquimais, já tem estudos com mesenquimais nos últimos 20 anos, então a gente viu que a célula mesenquimal no corpo humano, tirando de um órgão autologamente, ela não se modificou em tumores. Então, ela não é uma célula, ela tem uma sinalização própria nos tecidos. Isso é mesenquimal. A célula tronco mesenquimal. Existem as células troncos, por exemplo, fizeram uma série de estudos com células troncos de outras linhagens, ou células troncos modificadas geneticamente. E em alguns estudos demonstrou-se que essas células produziram tumores, basicamente teratomas. Que são tumores indiferenciados. Indiferenciados. Né? Assim, só para quem não entende o que a gente está falando, o teratoma é um tumor que, de dente a cabelo, passando por pele e osso, tudo, tem né? lá dentro. Então, tem de tudo. Já que são células que elas têm essa capacidade de se transformar em qualquer outra célula, mas o que a gente vê com as mesenquimais é que elas são muito estáveis e muito tranquilas para um ensaio clínico. São células mais educadas. São células mais educadas. Já outras células tronco, como as embrionárias, e que a gente nem usa hoje em dia.
já caíram de... As embrionárias. Embrionárias não se usam, até porque criou-se uma coisa chamada IPS, que é uma outra modificação. O IPS são as células-tronco induzidas geneticamente. Como funciona isso? Você pega uma célula sua, um fibroblasto, você tira uma célula da pele, você coloca, e você tem várias técnicas de laboratório para pegar essa célula sua e regredir ela à célula-tronco. Faz engenharia reversa. Inclusive, essa técnica acho que foi ganhadora de ou tá disputando Nobel. Não, foi Nobel 2009, em Yamanaka. Então, assim, eu vou dar uma pequena colaboração aqui, porque a gente já está indo até para a área da biologia molecular e explicar para vocês. Gente, é o seguinte, toda célula do nosso corpo contém o conteúdo genético de tudo. É como se existisse um pequeno livro que ensina como montar um ser humano. Não, Esse livro ela tem a é sua o código receita dentro genético. dela. Todas as células. Todas as células. Cada célula tem, que é o código genoma, genético, né? o DNA. O que acontece é que, dependendo do tipo de célula, só algumas páginas estão abertas. As outras estão coladas, você não lê. E o que o Marquinhos está falando é que tem técnicas que você consegue pegar uma célula de um determinado lugar e meio que reverter esse processo, de tal forma que o código genético vai se abrir De novo. para que ela possa virar algo diferente da linhagem que ela era originalmente. É isso? Exatamente. Você pensa. Lembrar que toda a complexidade do nosso organismo veio de uma célula só. Assim, Uma única célula que, né, formada a partir Formada dos gametas, que né? As transformou Que é o tudo tal isso. do ovo, né? tal do ovo. É o tal do ovo. A E junção o do que óvulo eu com o acho espermatozoide. interessante, o que eu acho muito interessante é que a gente tem toda essa tecnologia, né, já há algum tempo, Já. né? A gente está falando de 2009 do Existe trabalho da- a gente tem um estudo muito interessante, por exemplo, agora, esse estudo é bem interessante, desculpa aqui falar de ciência, gente, mas é um estudo Não, tudo de bom. japonês, Desculpa falar de ciência. mas é um estudo japonês de 2018. O que Tira a chave, Bia. os japoneses fizeram? Os japoneses criaram um banco de IPS. Então, o que acontece? Eles pegaram células de laboratório, e fizeram um banco de células, e eles conseguiram fazer um match com o sistema de imunocompatibilidade japonês. da população. Da população. Ah, Então, eles têm, por exemplo, 80% das características celulares do povo japonês, eles têm um banco de 80% ali. Então, o paciente pode, se tiver uma lesão medular, e esse estudo é sobre lesão medular, você pode se meter naquele banco, fazer um teste de compatibilidade e pegar um pool de células necessário para injetar aquilo. nesse paciente. aí, Basicamente, esse sensacional. pool de células seria um, abre aspas, enxerto, que, abre aspas, iria induzir uma reação, Uma reação- menor, né? A famosa rejeição seria bem menor, Sim. porque E você é teria compatível. capacidade de fazer as células mesmo que mais são menos imunogênicas, mas com esse estudo eles conseguiram imunogenicidade mínima ou zero mesmo. Gente, só para ilustrar aqui, imunogenicidade é porque pode dar problema quando você está usando uma coisa... Ou seja, você não pode tirar o Homóloga. sangue do coleguinha e botar E no botar seu em corpo. você. É, Porque imunogenicidade é a capacidade de alguma substância despertar o sistema imunológico contra ela própria. Ou seja, ele na verdade, é quando você tem algo colocado no seu corpo que seu organismo entende como invasor. Opa, Perfeito. aqui está invadindo, então vamos dar um jeito nele. Isso não faz parte da Isso não brincadeira. faz parte da E brincadeira. isso pode acontecer, inclusive, com moléculas que são de dentro do nosso corpo. Por exemplo, o ácido hialurônico, que até pouco tempo atrás utilizava-se em larga escala o de origem animal no ser humano. E você fazia uma aplicação intraarticular de ácido hialurônico, você A insulina. fazia uma insulina, e elevando Insulina. a resistência, você ia Hormônios. usando doses Sim. cada vez maiores, enfim. É. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente bota para dentro da gente. Você Assim, por entendeu? favor, insulina hoje é análoga de humana, é diferente, mas já foi, né? Já foi de animal há muito tempo. Heteróloga, Heteróloga. que é além do homólogo, heterólogo Que é o ainda vem de grande outras problema espécies, com os ou- tratamentos da reumato, por exemplo. Os anticorpos não são totalmente humanos, né? Tem uns tantos aí dos anticorpos não que... sei. Aí... eles não são... São bioreatores bacterianos, né? Tem uma coisa dessa. sim. Tem uns que são murinos, tem outros que... Enfim, eu sei que eles ainda não são Completamente humanos, homólogos. E, enfim, aí é por isso que você tem que ir trocando. Pô, eu tô adorando tomar essa água aqui hoje. Nosso bingo de palavra feia já aumentou. Tá difícil que hoje, tá mas uma é porque falar de beleza. medicina... O duro é o seguinte, falar de medicina regenerativa não é igual você falar de fratura. Você entendeu?
Mas Que está bem explicado. A fraturinha nossa, tá bem explicado. Mais uma vez aqui, nosso Porque termômetro. assim, Nosso termômetro de explicação. para falar de regeneração tecidual, você tem que entender bioquímica. Bioquímica não tem nenhum nome bonitinho. Você tem que entender um pouco de reações Histologia. imunes. A gente não vai histologia. conseguir falar sobre isso tudo, mas assim, Mas- o fato de expor o conceito, ele faz parte daquilo que vocês começaram a arranhar já, que assim, Pronto. a tecnologia, ela está à disposição. O que falta? Conhecer. Sim, E então... assim, para conhecer, vamos explicar. O Marcos nem Vamos. terminou de explicar ainda. Como é Não. que é, Marcos, lá no seu doutorado, poxa? Vamos lá. Então, basicamente, o que a gente fez no doutorado? Vamos lá, voltando aqui o gancho. Injetou os pacientes Aqui a com gente lesão. divaga A muito, gente viu, injetou, Marquinhos? pronto, vamos Você lá. não liga, então, não. foi injetado desse dentro do jeito. tecido medular células mesenquimais ou células tronco do próprio paciente. Esse estudo foi um estudo piloto. Infelizmente, ele não teve, né, por várias questões, não teve sequências. Mas o que a gente teve de prático? A gente viu algumas melhoras nos pacientes, ou seja, pacientes que tinham 9 anos, 8 anos, sem nenhuma modificação do quadro neurológico, de repente eles tiveram mudanças. Então, um paciente que tinha uma dificuldade não caminhava, ele começou a ter força na parte do membro inferior mais proximal, ou seja, na coxa, e ele começou a usar um andador para andar. Olha aí que da hora. Embora Dispensa. a parte mais poética do meu trabalho foi uma paciente minha, paciente jovem, que ela tinha uma lesão alta e a sensibilidade dela mais ou menos no nível da quinta vértebra torácica. Então, T5. logo abaixo da mama Da aqui, mama, mais ou isso. menos. Ela, com a injeção de células, ela não voltou a andar, movimentos dela não voltaram. Mas a sensibilidade dela desceu aos joelhos. Isso muda muito a vida da pessoa. Ela né? voltou a ter vida afetiva e teve um filho. Olha que... Porque assim, E aí você para e pensa o seguinte, e aí eu vou Então, vou tornar a parte coisa bonita do trabalho. um pouco polêmica aqui. Normalmente eu não gosto de fazer isso não, mas vou tomar mais água. a gente poder fazer isso fora da pesquisa. Pois é. Né? Aqui, infelizmente, a gente não pode. Vamos conversar sobre os limites e sobre algumas questões. Você tem algumas questões prontas aí para a gente debater. Por que a regenerativa hoje não é uma técnica utilizada no nosso país, embora seja utilizada em vários outros países? Por exemplo, os Estados Unidos, só o estado da Califórnia, André, há uns 3 ou 4 anos atrás, eles investiram em centros de terapia celular por volta de $1 bilhão. Estou falando só o estado da Califórnia, não estou falando dos Estados Unidos inteiro. Não vamos discutir o que o Japão está investindo, o que a China está investindo, por que nós não podemos fazer? A regenerativa tem seus calcanhares de Aquiles? Tem. Eu acho muito interessante a regenerativa, uma comparação que eu estava conversando com o André, sobre a questão o problema da regenerativa é que ela é individual a resposta e individual o tipo de tecido. Se você está tirando um tecido de uma pessoa, esse tecido não vai ser padronizado. Por exemplo, eu vou tirar o PRP, vou pegar o sangue de uma pessoa e vou fazer um PRP para tratá-la. Esse PRP dela não vai ser igual ao PRP de outro, que não vai ser igual de outro, que não vai ser igual de outro. Há variações dentro de cada organismo, da variabilidade de cada organismo. Dentre essas variações, você pode ter pessoas que tenham potenciais terapêuticos nos seus tecidos maiores ou menores. E hoje em dia o que a gente vê, basicamente, tudo que se entende de pesquisa científica é lastreada no que foi a pesquisa científica da indústria farmacêutica, em que você tinha um ativo, um princípio ativo dosado, uma molécula alvo que pode ser transformada em produto, consequentemente gerar muito lucro. Sim. Né? Então, você tem um problema. Você, na regenerativa, esse lucro de molécula-alvo não tem. E até próprio tipo de pesquisa. Você tem uma não variabilidade da dosagem. Então, tudo que é feito hoje na ciência, isso é muito interessante, ele é feito lastreado no gold standard. Qual é? São os estudos duplo cego com uma medicação com a dose X. Mas quando você entra na regenerativa em que você não tem... Isso não é reprodutível do ponto de vista biológico. Não é reprodutível. Mas essa é uma barreira. Assim, essa é uma das barreiras que a gente tem. Outra barreira é que a gente não tem, por exemplo...
um estímulo das indústrias, das farmacêuticas, para que essa técnica seja autorizada. Óbvio, você não vai estimular uma coisa que não é do Você seu não domínio. tem lucro. E fora que você não tem que trazer lucro. Assim, ter ou não ter o tem lucro depende do... E dependendo do que você vai fazer, existe um custo. Sim, E, por exemplo, eu vou fazer cultura celular. É caro. Caríssimo. Até porque quando você tira uma célula para cultura, Gente, você vai ter que mas- estudar essa célula depois a nível É cromossomial. a minha hora de puxar a linha da filosofia agora, então. Vamos lá. Vamos lá. Que é o lucro? O lucro é aquilo que a sociedade reconhece como valioso e está disposta a dar em troca. Eu estou disposto a dar em troca um valor X para um remédio que vai curar a asma do meu filho. Sim, só que a gente tem que entender Certo? que a sociedade Mas- ela não é um ente uniforme. Não, mas vamos lá. O que eu quero é trazer conceito básico do que o capitalismo vai entender como lucro e por que ele dá, por exemplo, milhões de dólares para o Neymar jogar bola, mas meu filho que joga bola bem não vai ganhar aquele Aliás, valor eu tenho, todo. eu tenho Entendeu? uma ideia sobre o assunto. E eu achava que e eu infelizmente achava piorando. que a minha ideia era original, mas um cara escreveu antes de mim. Eu fiquei pé da vida. Um cara chamado Humberto Eco. Ah, sim, alguém que escreve Escreveu um antes de pouquinho. mim. Aham. Esse Mas a dado ideia na... era- Esse é. Copiou de você, provavelmente. Possivelmente não. Mas vamos falar de plágio outra história. Mas o que eu quero dizer, chegando nisso, é o seguinte: são caminhos que a sociedade montou e você tem, por exemplo, o corporativismo de uma indústria farmacêutica, não no sentido pejorativo da palavra, mas de tentar uniformizar alguma coisa que traga um ganho que seja, na média, adequado para todo mundo, na média, seguro para todo mundo e, na prática, fácil de vender. Sim. É. Mas a ideia Pronto. toda, André, é que exatamente o fato de você não estou dizendo de forma alguma que a indústria farmacêutica haja contra. Ela só não tem interesse. Só Mas que eu mas entendi eu- esse eu- ponto. não interesse também é uma eu forma de entendo ação. esse Eu tenho um contraponto. Eu acho que a médio prazo, na medida em que determinados ativos, leia-se interleucinas, se tornarem Acessíveis, Vendáveis? vendáveis, Que não são no momento. vai não haver um são, shift. é caríssimo você obter esse tipo de, Mas esse é o shift. de ativo. Na hora que isso acontecer, aí eu acho que A Mas gente- já está a acontecendo regeneração Já tá. tecidual... Não, Já tem alguma coisa, mas assim, não chegar a gente aqui por causa do Mas do a custo gente, alto. a gente tá vivenciando isso quando vai olhar. Isso não é a área de nenhum dos nós três, mas a gente já consegue enxergar isso, por exemplo, na imunoterapia, a forma com que isso está Os caminhando. imunobiológicos. Porque, assim, há um limite para o que você tem como você desenvolve um determinado remédio, aquele remédio vai funcionar para aquele determinado problema, mas quando você percebe que alguns problemas não resolvem com aquela solução que você tinha, você vai buscar novas soluções. A tendência, à medida em que essas novas soluções vão se tornando acessíveis, é que elas fiquem mais baratas, mais vendáveis, e isso vai acabar se tornando mais presente. carro Onde eu- elétrico. Sim, e eu vou chegar aonde? A imunoterapia segue por esse caminho e em algum dia, em algum momento, em se esgotando aqueles mecanismos que hoje são tão presentes para nós, é muito provável que você tenha estruturas que vão te dar acesso, como paciente, à medicina regenerativa. A questão é, estamos muito distantes do que outras sociedades já conseguem fazer. Essa é a Haja questão. visto o exemplo da Califórnia, que o Marcos colocou. Hoje, exemplo visto do Japão. O Japão. 80% da população mapeada, cara. Então, Pois é isso. Agora, e por que E você isso? tem, Bom, e você tem uma coisa assim, até, já que você falou o nome do santo, Neymar fez PRP na Espanha. PRP, e eu acho que quando fez a fratura lá do meta, fizeram aspirado de medula. Possivelmente. a gente não tem o Mas prontuário aí, médico eu dele. não Não tenho tem um prontuário prontuário médico, mas mas é o assim, que se a gente supõe. sabe que alguma técnica regenerativa foi feita nesse Foi, jogador. saiu até na mídia, só não me lembro o detalhes. que Então, foi. a questão é, André, por que nós estamos tão atrás? Se você tem um jogador caro brasileiro, ou seja, alguém que o corpo vale mais do que nós três juntos, né? O dedinho midinho dele vai mais que a nós três. unha, né, do dedinho. Então, esse corpo, ele, por estar em outro país, conseguiu receber um tratamento regenerativo. Porque, então, exatamente. Eles enxergam essa questão tecnológica. É difícil falar isso sem acabar entrar em política. O Rafael Nadal. Ah, o Nadal fez também?
O Nadal, o médico dele é um famosão aí da medicina regenerativa. Eu não me lembro agora quem é especificamente. Enfim. Ou seja, o- a gente tá atrás de uma técnica. O Barcelona Futebol Clube é famoso André, por só tratar pra os você- pacientes com práticas regenerativas. O Sim. médico do Barcelona O que faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, eu vou trazer aqui... Pense que a gente está falando de atletas de alto rendimento, em que tem processos inflamatórios agudos diários. Agudíssimos. Vamos trazer dois exemplos, duas coisas aqui que a gente já trouxe para o podcast em outros momentos. Primeiro, quando a gente já teve aqui com o Vissa, e a gente comentou aquela história de fato dele ser um carro de Fórmula 1, dele estar no top do negócio e que as tecnologias que a gente emprega no carro de Fórmula 1 a gente vai um dia trazer para colocar no carro que a gente anda no dia a dia. A gente olha esses tenistas, os esportistas de alto rendimento fazer esse tipo de tratamento e a gente imagina, cara, faz todo sentido, ajuda as pessoas, então o que a gente tem que fazer agora é tornar de alguma forma disponível. Lembrar, André, que o PRP ele já tem estudos, né, corroborando o uso dele desde a década de 90. Há quem fale que não tem evidência. Tem evidência nível 1. Tem evidência nível 1, tem nível 2. A regenerativa tem evidências em vários tipos de doenças. E- Nível 3, por exemplo. O tratamento de úlceras varicosas tem grau nível 3 de evidência. E tem muita coisa que a Você gente tem faz tempo? na Não tem medicina discurso. aqui que é autorizado que não tem nível nada de Nenhum evidência. de evidência. Mas Essa teve seletividade- teve quem defendeu. E aí a gente não vai conseguir nunca dizer que o mundo, a sociedade mas não é uma política. Não. A gente mais Política, uma vez divaga com relação ao tema original. A gente está falando de política. O que a gente estava fazendo aqui mesmo? Como é o nome do podcast? falando Que eu de já não medicina lembro. regenerativa. Mas a Pencast. medicina regenerativa hoje talvez tenha uma ação política que eu te falei, André. Não acho que ninguém faça nada contra a regenerativa, mas a falta de interesse político a favor é que chama atenção. A inação é um modo A de inação você, é um modo de ação. de você bloquear. Mas Eu voltando me lembro então, que você tem ideia, no meu estudo que eu fiz, olha que eu desenhei esse estudo, se a gente for pensar, eu desenhei meu estudo em 2007. Lá se vão quase 15 anos. A gente discutiu o PRP há 15 anos atrás, discutindo aqui no Brasil, sobre a incorporação de PRP ou não no tipo de... Nas células? Nas células, que seria Legal. lindo, Seria- mas... Exatamente porque era tão... Os estudos demonstrando a eficácia do PRP eram tão grandes que, na época, minha orientadora bateu o pé e falou, vai levar a viés. Vai ser Porque você não vai saber se foi o PRP ou se foi a célula. Então, Justo. ela, assim, ela bateu o pé e falou, não é para ter PRP porque vai ter viés, embora a probabilidade de você ter um ganho maior, você ter uma potencialização do Era maior. tratamento era grande. O ideal era fazer um grupo. Então, PRP, célula, PRP sim. e célula. Na verdade, 3 grupos. Não tivemos dinheiro para tudo isso. Não, aqui a gente... porque o PRP é tão No bom Brasil que não tem poderia dinheiro pra esse tipo de você pesquisa. misturar o Infelizmente. efeito no grupo célula e não entender o que está fazendo bem, né? Pois é, estamos falando de 15 anos atrás, André. a A gente- discussão foi há 15 anos. A gente trouxe no episódio passado, falando sobre degeneração da coluna lombar, a gente mostrou como que o Kirkad Willis, o trabalho do Kirkad Willis mostrando a cascata de degeneração. E que a gente tem um estágio em que a coluna, por exemplo, para chamar a coluna aqui, para trazer de exemplo, ela tem um estado ela passa por um estado inflamatório, artrósico, instabilidade, e no final de tanta inflamação acaba que perde ali o movimento devido à cronicidade do processo inflamatório, calcificação, osteofitose e vira tudo mais. artrose, né? Aí chega anquilose, artrodese espontânea, enfim. E naquele episódio, acho que a gente mencionou, né? A gente falou assim, olha, o que se discute em termos de ciência e é coisa da nossa geração, que a gente assiste isso e fica querendo resolver, querendo dar uma solução, é assim, será que eu consigo interromper de alguma forma esse processo degenerativo? Será que ele é inexorável, inevitável? Ou a medicina regenerativa pode contribuir para estacionar ou até reverter alguns passos nessa Bom. cascata de degeneração? Bom, vamos lá, André. Tem uma resposta para você. Eu acho que você colocou uma palavra que foi muito interessante, que acho que é bem interessante de colocar. A medicina regenerativa tem como contribuir. O problema, muitas vezes, é que a gente está lidando com pessoas com problemas de coluna, elas querem um resultado que uma única coisa resolva todos os problemas. Isso não vai acontecer. Até porque o processo degenerativo ele é multifatorial.
Então, acredito que sim, que a medicina regenerativa ela contribui. Por quê? Porque ela vai modular a reação inflamatória local. Mas ela, E ela não vai mudar o estilo de vida do paciente. Ela não vai Postura do tornar paciente. a postura, não vai melhorar a musculatura do paciente se ele não se levantar da cadeirinha e for lá na academia e for treinar. Então, assim, eu acho que Se ele aí a tiver gente com tem a que colocar... visceropitose importante, aquilo vai mudar a angulação da coluna dele. Visceropitose. Bingo também. Essa eu não conheço. Visceropitose entender o que é é. exatamente quando chega na meia-idade, essa projeção do abdômen para baixo. Arruma aí, A cara. projeção que o abdômen faz para baixo, e vai pendente. Certo. É quando você não tem musculatura mais para segurar as vísceras. Então as Entendi. vísceras, Entendi. elas se vão na direção dos órgãos Mas pélvicos. entenda, assim, um problema complexo para ser solucionado deve ser... Uma das formas de solucionar um problema complexo é desmembrá-lo em vários Desmembrar em fatores. vários Então, o que a gente está pontos. fazendo é Nenhum problema discutindo... complexo tem uma solução simples. Então, assim, Mas não é uma injeção ou de célula mesenquimal, ou de PRP, ou que vai de resolver BMA, todos os problemas. que vai tirar toda a dor Mas vai melhorar a qualidade de Mas vida. isso, mas dentro Vai do desinflamar um processo é, mais crônico, sim. vai interromper um processo crônico. Mas dentro do que a gente pode alcançar com a medicina regenerativa, ela contribui. Sim, contribui muito. Até porque, vamos lá, agora sendo franco, as ferramentas que a gente tem para combater o que a gente enxerga hoje de processo inflamatório crônico não são exatamente uma maravilha. Não, que é o corticóide. Não, é. É uma corticoide das medicação, diversas- Não, ela é não. uma medicação que paralisa o processo inflamatório, a custa de N efeitos colaterais, Sim, sim. não cabe aqui a gente falar, mas assim, mesmo ela não é capaz de forma alguma de trazer você, de reverter De o um outro processo, de nível. te colocar numa nível perspectiva anterior. de melhora. Eu conversei isso esses dias no meu consultório com o paciente. Você está na situação que você está hoje, porque isso é fruto das escolhas que você fez nos últimos 10 anos. Então, você tem a partir de hoje que você tem consciência disso para mudar as escolhas. Porque se você continuar fazendo as mesmas escolhas, Você vai ter você vai piorar seu problema atual. os mesmos Vamos lá, resultados. vamos falar de eficácia então, de como a coluna pode melhorar com terapia regenerativa. A gente tem uns estudos bem Cara, tem uns interessantes. estudos maravilhosos de injeção intradiscal. Intradiscal, ou seja, você tem um disco degenerado, ou seja, seu amortecedor da sua coluna está doente, ele não amortece mais nada. O que você faz com o amortecedor do seu carro? Está ruim. Você vai e troca, mas numa coluna é um pouco mais complicado. Dá pra trocar. Dá para trocar, dá pra mas trocar. dependendo dos resultados a longo prazo. Mas aí você não troca por um amortecedor, né? É bom Você deixar troca isso por algo claro. semelhante a um amortecedor. Não é semelhante o a um natural. amortecedor. Amortece. Parafuso, Não, tem. haste metálico. Não. Não. É um paralelo, mas não é só paralelo. isso. Vamos lá. Mas o que a regenerativa faz, por exemplo, pode muitas vezes utilizar esse disco que está degenerado, que está doente, que está sem função, ela pode, com injeções, obviamente que uma das limitações da regenerativa é que você não consegue, numa única sessão, Resolver o regenerar problema. completamente. Então, tem que ser sessões subsequentes para você conseguir uma melhora expressiva. Mas você tem estudos com melhora de Modic, né, que é uma tabela Sim. com disco. Você tem pacientes que melhoram de dor lombar. Lembrar que a dor lombar acomete até 60% da população alguma vez na vida e é uma das maiores causas de ausência de trabalho, Absenteísmo, de né? absenteísmo. Bingo. E você tem, por exemplo, um estudo demonstrando que injeções na musculatura paravertebral De PRP. de PRP Eu acho esse estudo fantástico. Isso. conseguem ter uma melhora clínica desses doentes. Isso é fantástico. Por que Isso é legal. Por que o PRP faz? Ele vai fazer com que haja uma indução de fortalecimento de fibras mais fortes dentro do músculo. Ou seja, o músculo tem a capacidade de segurar melhor o corpo. Então, buscando o equilíbrio, eu vou aqui, às vezes, fazer uns contrapontos que eu acho que são importantes Pronto, a gente vamos lá. colocar. Não é só parafuso da haste que a gente tem para substituir uma coluna. Tem Defendendo prótese de disco aqui. também. Vamos lá, Ah. continua. Mas é que é Essas melhor... próteses de disco daqui a 10 anos a gente vai ver quanto Mas, evoluir com mas a Marcos, fibromialgia. são mecanismos São que a gente mecanismos. tem acessíveis. Então, assim, não é porque, e agora, o meu paciente que precisa de uma Não, resolução tem um Alif amanhã, também. Tem um Alif. a Alif é só o acesso. Pois, o que não, o você Alif vai não, colocar, aquele tchan tem lá, o cage, ali é artrodese, aquilo. que substitui parafuso.
André, a gente Mas tem... o que eu quero dizer só é o seguinte, gente, é assim, esses trabalhos têm sido colocados exaustivamente, mas há pouco tempo, por exemplo, escutando o próprio podcast da NAS, que é a Associação Norte-Americana de Cirurgia de Coluna, teve teve um episódio falando sobre injeção intradiscal de, agora me recordo se foi PRP ou se foi célula mesenquimal, não sei, e os caras não conseguiram chegar à conclusão. O que eu digo é isso, assim, você tem um trabalho magnífico, o que é esplêndido e de bater palma, porque ele, no mínimo, coloca luz sobre um mecanismo que a gente não está entendendo ainda e que provavelmente é promissor. Mas, em termos populacionais, o emprego da técnica não é simples. Não, porque tem Não. variação individual. Em Exato. primeiro lugar, Cada tem um variação faz uma individual receita. e acho que o que mais impede, por exemplo, desses estudos, se você olhar bem esse estudo que foi feito pelo NASC, ele deve ter sido um estudo de injeção única, que vai ao contrário do que a gente conversou. Pronto. Então, só essa O questão... que é uma baita diferença. Então, Tudo é uma baita assim, diferença. a gente sabe como que a generativa humanidade, sozinha a não gente consegue. como humanidade está aprendendo qual é a melhor forma de fazer essa modulação. E muito provavelmente, no que se diz respeito à coluna, não é injeção única. Pois é, não é só... E aí você tem que saber assim, o que injetar, como injetar, Quanto onde injetar. O que, como, quanto. E eu lhe falo uma outra como, questão, André. quanto e Se a gente onde, está pensando em né? regenerativa, eu já faço uma outra crítica a esse estudo. Se a gente está pensando em regenerativa, a gente tem que entender que o problema do paciente não é só o disco. Então, assim, hoje Com certeza, não mano. consigo entender que o problema, o disco muitas vezes, na minha concepção, isso aqui tem gente muito mais inteligente do que eu, mas ele é uma doença multifatorial. Lucas. Então, assim, não é o disco, muitas vezes, ele é a consequência de um processo de microinstabilidade, de uma sequência de degeneração facetária, de um músculo hipotônico. Lógico. Não, e quando Perfeito, você pega aquela ressonância de coluna lombar ali e tá só a gordura de cima a baixo, você fala assim, Não tem suporte. não tem. Então, nesse ponto, que a gente pensando nisso, uma injeção para tratar um disco doente não deveria ser unicamente no disco. Você deveria tentar trabalhar facetas, tentar musculatura paravertebral, tentar, como dizia-se antigamente, até como se fala até na proloterapia, cercar o frango. Cercar o frango. Cercar o frango. Mas cercar o frango do lado de fora do frango em si. É, Modificação de estilo Sim, de vida, além de tudo alimentação decente, Mas horas de isso- sono dormidas. isso por aí vai. passa. Mudança postural, a gente tem que entender uma coisa muito interessante, que é uma das coisas que eu entendi há pouco tempo, que o músculo que segura a coluna não é a paravertebral. Conte-me mais sobre isso. O músculo que segura a coluna da forma adequada é o diafragma e o abdômen. Por quê? Água? A musculatura, Água. a musculatura paravertebral, ela é uma musculatura que ela tem que estar, ela tem que ter uma flexibilidade para poder manter a Sim. postura e para manter os movimentos da coluna. Se ela for hipertrofiada, ela não vai ter a flexibilidade adequada, Não, porque ela vai, é curta. porque ela é curta. Sim. Se você coloca a sua posicionamento de E peso você em cima joga do diafragma, Aí você do joga o seu abdômen. centro de gravidade para frente porque você tá encurtado lá atrás. Aí você começa... Entendi. e a ideia Entendi e toda... concordo. Gosto Mas muito desse isso- raciocínio. Mas isso você está falando de uma musculatura paravertebral hipertrófica. Qualquer musculatura paravertebral. A gente está falando sobre uma mudança de... Pelo menos para mim foi uma mudança de paradigma. Entender que Eu minha gosto com da minhas cara costas... do produtor ali, porque ele tá se vendo, você entendeu? Ele tá ali Não só pensando, como pergunta. minha barriga, minha coluna. Ele toda hora ele se arruma na cadeira. As perguntas leigas do chat, no caso minhas. Ok. Então a questão é Eu tenho entender... rapidinho, doutor. Vamos lá. E as minhas perguntas Aqui a normalmente plateia elas são participa. burras porque são essas mesmo que eu tenho. Ok, eu tenho problema, eu tô falando mais alto para poder captar. Eu tenho problemas na coluna. E eu sempre escutei eu preciso fortalecer meu quadrado lombar. Se o problema de fortalecimento do quadrado lombar, ele melhora muito com o fortalecimento, com o diafragma, como que eu faço um trabalho para fortalecer o diafragma para eu ter menos problema? Diafragma e musculatura abdominal. Eles trabalham juntos. Aí tem toda uma mudança até da forma de respirar. Você tem que modificar, uma das questões é a forma de respirar. Por exemplo, uma das questões que a gente trabalha muito é a forma de respirar abdominal. Então, você respira estendendo o abdômen.
O ideal é você manter o abdômen firme e estender e trabalhar o tórax para respirar, para poder conseguir ventilar melhor. E aí seguir Eu já estou até respirando diferente aqui. Só A segunda parte da mesma questão. Porque quando falo do diafragma, eu sou músico. Então eu vejo muitos cantores gols com menos problemas do que eu. Possivelmente tem uma correlação nisso. O trabalho que eles fazem, na verdade a postura que eles como usam essa musculatura, eles devem ter alguma diferença. É sério. Interessante. Cantores respira gordos, melhor. os bateristas talvez. E tem uma postura talvez melhor. Outra coisa que eu acho que é E importante... até para você conseguir vocalizar, você tem que ter uma postura melhor. Senão você não consegue utilizar o próprio diafragma e o pulmão Sim, para... porque é um E outra coisa exercício diafragmal. que a gente trabalha muito no treinamento funcional, e eu já fugindo completamente do tema do podcast, É sobre o que era o podcast? fortalecer pelve. Ah, sim. Quadril, um dos pelve. trabalhos, uma das coisas que a gente tem que É que aí a entender gente tá sobre a realmente questão de indo- respiração... A gente tá indo pra coluna. A gente tá indo pra outra coisa. Não, mas isso é importantíssimo, porque um dos trabalhos é você, quando você trabalha a respiração, é você não deixar as vísceras assim, entrarem dentro da pelve. Então, você tem que fazer uma contração pélvica para manter as vísceras, né? E a postura do diafragma, para quando o diafragma descer, você não jogar tudo para baixo. Você imagina o cara trabalhando essa respiração toda e precisar de soltar um peidinho. Coitado, tá fudido. Como é? Cadê? Ai, Deus. Ele vai Pra abrir... onde nós fomos os com esse esfíncteres e podcast, pronto. senhores? Hum? Ai. Marquinho, Vamos lá. vamos voltar a falar de regenerativo. Coluna. Dá pra falar de... Não, a gente vai... Na verdade, a coluna foi um exemplo pra gente Sim, trazer sim, pra sim. outras Vamos voltar lá articulações. no comecinho, Vamos, rapidola. vamos concordar um pouquinho que a coluna é uma estrutura extremamente complexa do ponto de Super vista biomecânico, complexa. do ponto de vista mecânico, social, envolve inúmeros fatores cognitivos que estão ali no final, resultam em dor de coluna. Vamos pegar Joelho e ombro. como que a medicina regenerativa pode ajudar e vamos usar exemplos com pequenas articulações. Ó, o que eu acho que a gente podia... Vamos escalonar a complexidade do que se faz do ponto de vista da medicina regenerativa. Então, considerando um mundo maravilhoso que a gente pudesse aplicar esses conhecimentos nos nossos pacientes no dia a dia, né? Então, vamos supor que eu tenho uma tendinite aqui no meu ombro, tá ruim de mexer e tal, tô com dificuldade para levantar. Aí fiz uma ressonância, putz, tem lá uma tendinite do manguito rotador. Obrigado. Então a gente tem aqui, ó. Não tem o macro hoje, né? Mas tem nosso Não, mas manguito tá bom. aqui. Você quer que eu mostre? Não precisa não. Tem uma tendinopatia nesse danadinho aqui que é o supraespinhal. Do ponto de vista regenerativo, assim, primeira modalidade. Foi lá, modificou o estilo de vida e, gente, isso é regenerativo. Se você tem um estilo de vida mais saudável, você melhora seus processos de regeneração tecidual. Sim, a gente tem até técnicas, digamos, não teciduais que também são regenerativas, que é bom falar, como, por exemplo, a terapia de onda de choque. Sim, onda de choque. Terapia de onda de choque é bem hiperbárica. interessante, gente, que é uma terapia, na verdade, que foi usada inicialmente para como litotripsia, né, para quebra de cálculos renais, e viram que você tinha um estímulo de neovascularização óssea. Sim. Então, é uma técnica regenerativa não tecidual. Não Não invasiva. É, o que é interessante, a mesma coisa da oxigenoterapia. Explica o que é uma hiperbárica. máquina de onda de choque, porque até então o povo vai enfiar o dedo na tomada e achar que é isso. Não, mas você tem que ficar enfiando repetidamente, né? Porque são ondas. Você Antes tem de que ir e convulsionar, voltar. né? Ou de morrer frito lá, grudado Não, a na onda de tomada. choque é um aparelho que ele promove uma série de impactos mecânicos, e esses impactos mecânicos, essa vibração mecânica, ela tem um efeito angiogênico. O que é isso? Cria vasos no tecido que não é bem vascularizado. Você causa uma sinalização Sim, você que causa vai sinalização levar mecânica. a angiogênese. Então, o interessante é que é uma sinalização mecânica, são ondas mecânicas, estão batendo ali literalmente, e vão criar essa sinalização celular com o efeito de angiogênese. Lá atrás, então, o efeito mecânico resultando num estímulo que é químico. Sim, Sim. sim. São os receptores. Porque o organismo é vivo, a maneira de reagir é diferente. Não dá pra gente fazer a conta como se fosse tudo uma torre de Lego. Não dá. Não, medicina 1 mais 1 é 20. De É que vez são em pontos que quando dá a dois. gente são pontos que a gente insiste sempre, Marcos, assim, Uhum. para poder colocar a importância que do organismo não é uma torre de Lego. O que eu quero dizer com isso? São estruturas reativas e elas vão reagir a determinados estímulos que a gente fizer de maneiras que a gente nem sempre compreende todo. Mas Até a porque- arte é você conseguir
comandar, né, Otimizar cada esses tipo de processos. estímulo. E lembrar que a gente está falando de estímulos em organismos diferentes também, né? Sim. Cada organismo Sim. Uns mais inflamados, outros menos inflamados, Pois é. uns mais responsivos, outros mais menos. responsivos. E aí você tem uma série de multifatores que vão estar interferindo nisso. Mas vamos lá, vamos Pensando no supra aqui. Primeira modalidade de tratamento invasiva. O que seria a camada mais simples de tratamento aqui que você poderia fazer nesse tendãozinho? Tendãozinho lesionado. Lembrar que um tendão lesionado, se ele não for tratado no futuro, ele pode evoluir para uma ruptura, e um ombro que não funcione bem. A gente tem algumas técnicas regenerativas que podem ser colocadas para regenerar esse tendão. Uma das mais simples de todas seria a proloterapia. O que tem nessa proloterapia? Gente, a proloterapia é muito engraçada a forma de descrever, porque é basicamente água com Água com açúcar. açúcar. Adoro. Adoro. Na verdade, é uma injeção de glicose a 25% ou 15%, né? Dependendo do que você quer. Depende do alvo. Do alvo. E essa injeção, ela gera o que a gente falou antes. A injeção no ponto adequado, ou seja, é feito muitas vezes com a ajuda de um aparelho de ultrassom. Você vai no tendão machucado e você gera uma inflamação controlada no local. Essa inflamação gera uma regeneração. E ultrassom. É, ultrassom. Ultrassom. E com ultrassom, por favor, porque sem ultrassom você está fazendo ultrassom, qualquer você não sabe coisa. o que você tá fazendo. E não sabe. Existe o livro clássico da proloterapia, ele não é guiado. A gente acha que por isso que a técnica a técnica começou na década de 30 e ela perdeu, digamos, respeito durante os 20 anos seguintes. E ela só voltou a ser uma técnica mais, digamos, respeitada a partir da década de 80. Achamos que o uso do ultrassom foi que modificou. modificado Porque isso. você entrega no local correto. Afinal de contas, o onde também faz muita importância. Sim. E mais um parênteses, assim, a gente também usa glicose hipertônica, por exemplo, para tratar varizes periféricas, o que me faz pensar que a diferença entre o remédio e o veneno é só a concentração. Sim, sim. Mas tem um negócio. Não, essa fase é minha não, Paracelso lá atrás. Não, eu sei. É porque você está falando das varizes aí, você tem que lembrar que Não, aí você está fazendo aplicação no ser humano. Normalmente, né? Mulher. Mulher é um bicho que sustenta a dor, que é uma beleza. não é. Né? Você faz uma proloterapia ali, a mulherada aguenta. Vai fazer essa proloterapia em homem. Meu pra você ver o amigo, negócio. esses tratamentos são parênteses, né? A gente que faz tratamento de dor minimamente invasiva, quando você vai fazer isso na mulher, é agulhamento e tudo bem, vai lá. Homem Você vai fazer no homem, pode... Nossa senhora, em geral... tem que amarrar. Segunda modalidade de tratamento aqui. Fizemos a proloterapia, esse paciente ficou bom, mas veio outro com o ombro dolorido. Pensando em tratamento regenerativo. Acho que o plasma rico em plaquetas é uma outra... PRB. Então a gente já subiu um degrau, porque a gente está usando um hemodderivado, ou seja, a gente precisaria pegar o sangue do paciente, processar esse sanguinho e obter o PRP, né? Degrau número 2. Aí, tem lá, esse paciente ficou bom, veio outro, a gente continua estudando. Então, aumentando um pouquinho o degrau de complexidade. Além do PRP, o que a gente tem? Não, a gente tem duas modalidades, eu acho interessante as duas, né? A gente gosta de estudar, que uma é o aspirado de medula óssea. Então, a gente tem esse aspirado de medula óssea, que foi um substrato até do meu trabalho. Você tem uma série de fatores. Lembra que a medula óssea, na verdade, ela é um berçário. Um berçário de células. Perfeito. Então, ali que as células do sangue, que várias células do organismo que fazem, elas são gestadas. Então, você tem uma quantidade muito grande de fatores de sinalização e células-tronco de diversos tipos. Então, o aspirado dentro da medula óssea, você tem esse concentrado de fatores de regeneração e pode ser aplicado... Então, a gente tem um concentrado de células, a gente tem um concentrado de fatores. E a gente ainda tem as plaquetinhas que tem no PRP. Sim. Então, a gente pode pensar que o aspirado de medula óssea... E se não me engano, você tem uma concentração maior de megacariócitos Até porque... na medula óssea.
Sim, Que lógico. tem um efeito que, apesar de não ter o efeito da plaqueta, eles têm um efeito de sinalização mais potente. Tem uns artigos que inclusive comparam o PRP com o BMA, o efeito parácrino é bem diferente um do outro, Bem assim, diferente. bem diferente. Obviamente no BMA você tem um estímulo muito maior. Embora seja mais invasivo, porque afinal de contas você tem que ter acesso. Você tem que ir lá no berçário. Para Tem chegar que no berçário, meu povo, você tem que pegar uma agulhinha delicada de punção de medula óssea e aspirar a medula. Então, assim, Colocar no quadril. é um Embora pouco... mais complexo, é, digamos, um dos que a gente tem acesso mais real. Eu não tenho acesso Não, a para isso. aplicação no nosso tratamento. Acho que sim. No trabalho, sim. Mas no dia a dia... Não, no dia a dia dá de pra ambulatório, fazer, não. dá Não, pra não, fazer não, um não, consultório. mas De repente, vou voltar à piada de sempre. Na sogra, talvez seja possível Não, fazer ambulatorialmente. Brincadeira, minha sogra. Love you. quando a gente faz, vamos lá, experiências de anos e anos, é algo que a gente faz numa cirurgia de coluna, usualmente colocar enxerto ósseo. Sim. E o enxerto ósseo é algo que você coleta de uma área doadora. O ilíaco, que é onde você tem a medula óssea, A gente acaba É um- fazendo é- BMA então, quando tá tirando o enxerto é do onde eu ilíaco. quero chegar. Isso a gente Porque faz. quando a gente faz um enxerto ósseo Só que a gente chama de autólogo, enxerto ósseo, a gente não chama de BMA. O problema é só o não, nome. mas é onde eu quero chegar. A gente usa o enxerto ósseo do ilíaco, que é retirado dali, que inevitavelmente vai ter células da medula, Progenitor. que vão induzir um grau de consolidação óssea que é superior a qualquer enxerto heterólogo que você vai usar. Sim. Isso não é só um efeito mecânico nem de biocompatibilidade. Possivelmente também um efeito É um Biológico. efeito celular, um efeito É, indutor efeito do biológico próprio PMA. mesmo. É isso que eu quero chegar, dizendo que é acessível, assim, você tem como Não, ver isso que na a nossa gente prática. a gente faz indiretamente, quando você está usando via enxerto e tal. Mas ninguém vai no seu consultório, hoje eu vou tomar uma injeção de BMA. Não, doutor. jamais, Não, é. até porque não é permitido. Fazer gente um pode... BMA no ambulatório, Já pelo vi, amor de Deus, hein? Mas já acontece. já vi. Mas ele não faz punção de medula no ambulatório? Faz para Aspirado. paciente. Aspirado, então. Faz aspirado de É. paciente com... Poxa, assim, que dá para operacionalizar, dá. A gente esbarra na É porque eu legislação. estou pensando na grande escala, assim, é algo difícil de... Não. Pode concentrar o BMA? Sim, você pode centrifugá-lo e você tem estudos que mostram que o BMA concentrado ele é mais efetivo Melhor. biologicamente. Até porque você tem você entra também, quando você centrifuga, nos processos de degradação de fibrina e liberando outros sinalizadores e potencializando os sinalizadores que já estão no BMA. Então tem o BMC, né, que é o aspirado de medula Bone Marrow concentrado. Aspirate Concentrate, que é o BMAC. BMAC. Quando a gente concentra, a gente escolhe alguma parte ou a gente só concentra tirando Não, o a quê? gente só concentra. Soro, tirando o líquido. Você é isso? tira líquido, você reduz o volume, mas você não tem um efeito só de você concentrar de volume, você tem um efeito biológico de aumento de sinalização. Acham que, em parte, por conta dessa degradação de ponte de fibrina, né, quando você vai coagular aquilo ali, mesmo com anticoagulação, e da modificação das células. E uma outra vantagem de Eu concentrar torno os mediadores mais acessíveis. é porque você não injeta fragmento de osso na hora que você vai... que eles estão lá para baixo, né? Porque você, obviamente, Você você vai aspira aspirar. fragmento. E dependendo de onde você vai injetar, você não quer fragmento Você de não quer osso. fragmento de osso. Essa é uma outra vantagem de você concentrar o BMA. Aí a gente tem, falando ainda de células, você teria o SVF, Sim, que são os pericitos. né? Que a gente acaba Pericitos, colhendo... vamos explicar. A gente são células mesenquimais também, mas não são células tronco. São células que são de suporte para todos os tecidos do corpo, além das células que são efetivas, tem que ter uma célula que dê suporte eles no corpo. Sim, é tipo uma paredinha, né? Uma Tem que paredinha. ter tem o tijolo e tem o cimentinho ali em volta. Sim. Então, o cimentinho ali são os pericitos. E aí você tem um tecido que é muito interessante, que é o tecido adiposo. O tecido adiposo é rico em pericitos, esses pericitos são biologicamente efetivos e você tem um acesso relativamente simples. Ah, muito mais fácil, né? Você pensa o tanto de pericito que é jogado no lixo numa lipoaspiração? Tinha eu ouvi essa história, eu achei fantástica. Eu estava fazendo um curso sobre regeneração tecidual e um colega contando
que tinha um cirurgião plástico na França que ele coletava a gordura dos pacientes e congelava. Porque... Já fizeram um filme sobre isso, Ah, é? chamado Clube da Luta. Ah, não, mas aí tá. Eu achei que era um filme sobre cirurgião Ai, plástico. meu Deus. Ah, tá. Entendi. Que usavam Ele usava gordura para outros fins. Era fazer de lipoaspiração lá por cima. Exatamente, de lipo. Esse sujeito lipoaspirava, esses artistas Ele famosos, guardava na geladeira. Guardava a gordura para enxertar depois. Então ele já fazia medicina regenerativa. Sim, Mas sem ele saber. enxertava com que propósito? Preenchimento, beleza. Estético, tá. estético. Tá. Ele guardava aquela Estético. gordura e depois ele liposcultura. reinjetava fazendo Uma liposcultura. liposcultura. E ele tinha lá a Brigitte Bardot no freezer dele, ele tinha como é que chama aquele cara? Pierre Cardano. Ele tinha essas gordurinhas dessas pessoas e ele usava isso e tinha resultados, sensacionais. Por quê? Porque ele estava fazendo... Cara, uma das especialidades médicas que mais trabalha com regeneração tecidual indiretamente é a cirurgia plástica. Tem dúvida Quer queira, quer não. nenhuma. Porque trabalha com maior órgão do corpo, né? Grandes A pele. feridas, esses enxertos que você tira gordura do flanco e injeta, sei lá onde, na maçã do rosto. Eu não sou cirurgião plástico. Mas, com certeza, eles acho que são os caras que mais trabalham com isso, né? Além da celulinha do SVF, e esse é o mais caro que tem, né? E aí, quando a sua profundidade de bolso te permite, você pode fazer cultura celular. O grande problema... Nós temos alguns problemas com cultura celular. Um problema da cultura celular que, novamente, a Anvisa recomenda que as culturas celulares que são para serem utilizadas em humanos, ou seja, você faz uma cultura celular e você tem uma série de protocolos para utilizar isso novamente. Então, por exemplo, o ar-condicionado de uma sala de cultura ele é quase, acho que 800 ou 900 vezes mais estéril que um centro cirúrgico. Ô, louco! Mas tem que ser, né? Assim. Lógico. E essas células, quando são cultivadas, ou seja, quando elas são replicadas, o que o cultivo explicar, gente? É quando você coloca a célula no meio de cultura, esse meio de cultura faz com que a célula se duplique, triplique e vai crescendo o número de células. Só que muitas vezes, dentro desse processo, essas células podem degenerar, ou seja, essa replicação induzida, e ela é induzida pelo meio, você pode ter uma degeneração cromossômica. Essas células se transformam em algo que a gente não quer, que é uma célula com características diferentes do adequado. Do original. Do original. Muito diferentes. Porque vai degradando. O livro vai ficando uma cópia xerox, depois de fazer umas 10 vezes, ela vai ficando... Exatamente. Então, você tem um número X, que a gente chama de passagens, né? De tempos de cultivo que essas células podem replicar. E, para você colocar essa célula de novo em um corpo humano, você tem que passar por uma avaliação cromossômica de amostras. Ou seja, você pega uma amostra, estuda o cromossoma dela, se esse cromossoma tem uma alteração que inutilize o uso dessa célula para uma técnica regenerativa. Aí Se é arriscado que ele não tenha a cópia seja tão pouco fiel ou segura que possa vir alguma coisa ruim. Um tumor, por exemplo. Aí você pensa no custo disso. Absurdo. Assim, essa célula não tá boa, joga essa linhagem toda fora, vamos começar o processo Só de para você novo. ter uma ideia, só o estudo cromossômico, se a gente colocar em papéis hoje, cada estudo de linhagem cromossômica deve estar por volta de R$10.000. Pois é. Como é que você vai Cada. fazer isso? Cada um, né? Você tem que separar, exato, você tem lá várias linhagens que estão ali crescendo e tal. Então, assim, terapia celular hoje o custo acho que é inviável para 99,9% da população mundial. Terapia celular, vamos lá. Terapia celular, desculpa, realizada, cultura celular. cultura celular Cultura celular. é complicado. E terapia celular é outra Tanto coisa. que o que acontece? Os japoneses criaram os IPS, né? Que é uma ideia japonesa, de pegar, em vez de você cultivar uma célula, eu vou pegar uma célula sua e transformar aquela linhagem No que você quer. no que eu quero. Os IPS começaram sem muita segurança, mas hoje você tem linhagens totalmente seguras, ou seja, você tem linhagens de células, muitas delas sem imunogenicidade, que seriam compatíveis com diversos tipos de corpos, embora os japoneses fizeram aquele estudo que a gente falou, eles fazem uma compatibilidade. Ele cria compatibilidade. E você tem linhagens celulares seguras. Então, hoje em dia, você, teoricamente, não precisaria, obviamente, estamos falando de custo, pegar a sua célula. Você teria uma célula de um banco de células apropriado para você. Ah, que maravilha. Que é a engenharia tecidual. Gente, A cara dele. A cara eu tô de ressaca. Eu tomei 2 garrafas d'água aqui já. Ué. O que acontece? Assim, eu não acho que há
nenhuma dúvida de que esse é um caminho que tem que ser trilhado. Só uma coisa. Vocês acham que tem aplicação na dor, essa coisa errada toda que a gente falou? A gente não falou da dor, Da né? dor em exatamente. momento nenhum. Não, mas a gente falou. É. Se a gente Não, a gente falou falou. em inflamação, a gente falou em dor. A inflamação Se são basica- 5 pontos, um deles é a dor, né? E a maioria dos pacientes com dor crônica, André, a gente sabe, são processos inflamatórios desgovernados. Exato. Grande maioria. Não, desgovernada Aí era quando você a dor tava abre uma- aguda, né? Quando ela foi pra crônica, não tem governo. Ele está até governado, só que é por um governo tirano que você É, não conhece, um que faz negócio tudo meio- errado. Mas o que eu até me pergunto assim, a gente falou de inflamação. É uma dor, por exemplo, desse governo tirando a inflamação crônica que segue um caminho todo enviesado e errado, e aí a gente chega na dor neuropática, né? É interessante ver como a medicina regenerativa não poderia ser empregada nesse campo em que você, em tese, tem uma reação inflamatória que já não é tão intensa, mas um resultado do que aconteceu que está trazendo uma consequência muito ruim. E como que isso poderia se agir para modular? Vamos lá, deixa eu só trazer um dadozinho que eu até esqueci de falar. No meu estudo, boa parte dos pacientes tinham associados dor neuropática. Então, a gente fez uma medida de dor neuropática nesses pacientes. Na verdade, o estudo usou um filamento de von Frey para avaliar a dor neuropática, e a gente teve mudanças de gráfico de von Frey com medicina regenerativa. É porque o seu estudo foi no centro, né? Você foi na medula. E a gente tem, por exemplo, vamos falar do mais difícil de dor neuropática, vamos falar da síndrome de dor complexa regional. Nossa, E isso é uma tragédia. então, como, por exemplo, a gente não conseguiria usar a medicina regenerativa, já que eu não vou poder mexer no centro da dor, não vou poder mexer na medula. Então, eu vou ter que usar, de alguma forma, um sinal modulador que faça reverter. Eu estou trazendo só perguntas, eu absolutamente não tenho resposta. Eu acho que você usou um modelo que é um modelo difícil da gente até ter uma resposta. Porque o que acontece? Teoricamente, você pode ter uma sinalização, uma mudança de expressão de citocina neuronal com o uso com a sinalização regenerativa. Mas num paciente que tem um quadro de dor regional, que foi um processo mais crônico, eu não sei se seria efetivo. A gente está entendendo aqui que uma das questões da regenerativa, a gente tem que tirar o módulo panaceia, e a gente tem que entender o que pode ter aplicabilidade. E é difícil a gente entender isso, por isso que existe a ciência. A Né? gente não pode entrar no módulo garrafada. A gente tem que... Módulo garrafada é ótimo. Então, por exemplo, a gente entender a fisiologia, que é uma fisiologia muito... A fisiopatologia, que é uma fisiopatologia muito complexa, da dor regional complexo, e você pensar como uma sinalização celular poderia modificar aquela expressão neuronal, é uma coisa para estudar mesmo, André. É uma coisa de estudo. Eu tenho acho certeza. que um estudo até com modelo laboratorial ou com modelo animal seria uma coisa interessante. Eu tenho Até certeza. uma ideia. Se a gente vivesse num lugar que desse pra gente ficar só fazendo pesquisa, ia ser bem interessante trabalhar só isso. Eu não gosto de operar. Eu até gosto de pesquisa, mas eu gosto de operar. Eu gosto bastante de pesquisa. Eu sei. Mas eu não gosto de dá, operar também. como é que é? Eu tenho que caçar meu galinhossauro, Você tem que... Eu tenho que ir o atrás filho do boleto. galinhossauro, não você tem tem atrás que do caçar galinhossauro. essa galinhossauro. né? Mas assim, Cara, Marquinhos, é porque é muita coisa, cara. Assim, Eu são acho que a muitos gente conceitos. tem que convidar Eu o acho- Marquinhos mais uma vez. Eu acho importantíssimo o ponto que o Marcos colocou, que a gente tem que desligar o modo panaceia, porque assim, entenda, quem está nos ouvindo até esse ponto, a gente focou muito em reação inflamatória e modulação dela, mas nem de longe ela é a única causa para que não. você passe mal e tenha dor. Então, Eu acho que a gente né? E acho que foi bem interessante a conversa, até para as pessoas que estão ouvindo entenderem que o mecanismo de dor ele é realmente multifatorial. Ele vai desde a inflamação regional até a sua expressão, a sua resposta cortical Cerebral. àquilo. E uma maneira muito ímpar de você também atuar modulando, mais um contribuidor nessa nossa tentativa de resolver um problema complexo, por exemplo, é a modulação elétrica. E que a gente nem tocou no assunto. Não.
Não, Né? mas a gente pode Ah, falar de certamente modulação. falaremos. A gente tem até Certamente. como eu falei, eu até cheguei a citar as modulações transcutâneas de nervo vago. É verdade, você falou nelas. Mas eu quero me referir Você assim, tá falando aí de lá modulação no... Eu tô, elétrica invasiva. eu tô invasiva falando mesmo. de lá onde você fez uma intervenção na medula na intenção de fazer uma regeneração. O impulso elétrico epidural, por exemplo, também é um fator que pode gerar alteração Sim. da conformação da circuitaria cerebral, da chamada matrix, para que a gente possa, Sim. no E você final, tem ter um até entendimento você tem até um menor da estudo. dor. Esse estudo tem um estudo mais novo, mas tem um estudo antigo que eu me lembro, 2010, que houve uma implantação, paciente lesado medular, houve implantação de um conjunto de eletrodos epidurais e a coordenação dos eletrodos poderia fazer movimentos Olha só. no organismo. É, Tu tem desde 2010, tem um estudo mostrando... Eles usaram uma coisa parecida para fazer aquele... O cara que era o Superman respirar, ué. Sim, mas é eletrodo diafragmático. Tava no ela diafragma. do diafragma, Pra mim tava- induzindo a contração. A gente está aprendendo a fazer o augment, né? A gente está aprendendo a fazer o ser humano... Engraçado, eu fiz uma cirurgia uma vez com um cara que tinha desenvolvido um sistema, não sei se foi o mesmo que o Super-Homem, mas ele tinha desenvolvido um sistema de eletrodo diafragmático. Que Dr. massa. Kruger, acho que é de Hanover. Enfim, tem. Eletrodo diafragmático Tá, já existe. mas eletrodos não geram regeneração tecidual. A gente vai Não, falar... há controvérsias. Não, Há tá, entendi. controvérsias. Há Mas eu falo assim, controvérsias. estimulador Até porque você pra gerar- tem, não sei, Sim. por exemplo, não sei os eletrodos epidurais da maneira como eles são Pensados. hoje. Tá. Então, Mas, por exemplo, se a gente tem que entender que existe as isotomias pulsadas Eu acho e elas acho têm um que- efeito isotomia regenerador, pulsada é um Eu fator. acho que não tem assim na corrente contínua. Talvez no campo, no Mas, campo gente, elétrico, no campo eletromagnético, aí eu acho que você Tem- consegue pensar melhor na regeneração. E tem tecidual. outros, e tem outros mas eu acho que a sistemas questão também. toda, talvez hoje, do eletrodo epidural, que a gente não tenha conseguido entender a frequência adequada. Porque todo esse trabalho tecidual é baseado em Não, frequências. mas não é só frequência. Não é só frequência. Estímulo de sistema nervoso central é frequência, formato de onda. Sim. é- Tudo que... Aí, quando a gente fala frequência, a gente está falando assim, se a gente está colocando uma onda homogênea, se a gente está colocando uma onda heterogênea, o burst é um exemplo. Tem que ter outra aula disso aqui, gente. mas Não dá para falar Mas isso tem que tudo agora, entender não. que a gente está falando de eletrodo epidural. O que é feito hoje no device que são feitos hoje são basicamente para dor neuropática. Eu acho que é interessante a gente pensar, talvez no futuro, isso com bioengenharia, de outros tipos de eletrodos para outros tipos Mas de ideias. um dos benefícios para o qual o eletrodo epidural já está muito bem desenhado e comprovado, por exemplo, é no trofismo de uma lesão periférica de origem vascular. E como é que você fala aqui? Como é que Aí eu você... faço uma pergunta, isso não Hã? poderia estar relacionado também à modulação de estímulos autonômicos? Sim, e no fim das contas induzindo uma reação vascular controlada. Mas aí você fazia um feedback de modulação autonômica. Sim, Marcos. Possivelmente o que a gente está mostrando aqui é que, o assim, mecanismo efetuou. por efeitos didáticos, para que o nosso cérebro seja capaz de compreender as coisas, a gente tende a pegar um problema complexo e destrinchá-lo em várias camadas. me lembra- Mas elas sempre estão Pronto. interligadas. E tem que entender também que o organismo ele age através de mecanismos diversos. Por Eu exemplo, o tenho que eletrodo segurar epidural, esse ônibus, senão ele vai até amanhã. se não me lembro, o eletrodo... Vamos segurar. O eletrodo epidural, que eu me lembro, ele tem alguns mecanismos de feedback central. Não é isso, André? Tem, lógico. E uma coisa interessante do eletrodo epidural. Aí vai. Ele Tadã! sobe o Mind juízo. blowing. Você tá lá com o estímulo do eletrodo epidural durante 1 ano, 2 anos, 3 Espera anos. só um minutinho. O estímulo parou. Você não tem mais aquela dor igual era antes. Pois é. Porque ele induziu uma reação biológica. Aí que tá, não é só ligar e desligar a Não, luz. ele fez neuromodulação. Tem gate. Teoria das comportas. Agora eu não sei o Mas que não é aconteceu. só open gate. Eu não sei Ele o que mudou a aconteceu com a conformação. quantidade de neurônio. Eu não sei o que aconteceu, se tem neurônio novo ali, se ele induziu regeneração daquelas Pois fibras é, que o estavam... problema é que a gente não pode biopsiar, né? Não. É um Não, não problema tem, sério. mas lembra Não, teria que daquele... ser pós-mortem. A analogia da grama que ficou... Deixa cresceu só- errado, ela volta a crescer. Deixa eu só contextualizar a conversa aqui, porque tem gente que está ouvindo e não tem noção nenhuma do que a gente está falando. Dessa vez é
hora de você socorrer Você o povo. entendeu? Então, assim, eles estão falando de eletrodo epidural. Se puxou o eletrodo, as cargas pessoas já d'água, estão o que cargas indo... d'água, pois é, não, Mas que cargas d'água desencapado. é um É eletrodo... porque eu não puxei pra gente falar de eletrodo. Não, mas É é, só porque pra o abrir assunto, o universo. o assunto tomou Vou te conta aqui contar da que o universo é conversa. vasto. O que acontece? O tal do eletrodo epidural é um sistema que a gente implanta em alguns pacientes que têm dor crônica, que basicamente, mas muito basicamente, gente, pelo amor de Deus, vai bagunçar a informação da dor que vai através da medula para o cérebro. E essa bagunça na informação da dor faz com que os pacientes percebam menos a dor. O sinal, Fecha o portão da dor. fecha o portão da dor. E aí a gente está falando de como isso pode ser modulado de maneira a tentar identificar algum grau de regeneração tecidual local ou modificação de comportamento cortical lá no cérebro. Peraí, controla. Se controla. Se controla. Que se não explicar isso fica muito complicado. A gente está falando umas coisas muito técnicas. Agora até eu me perdi. Muito obrigado. O que é o grande problema? A gente não pode biopsiar para ver se teve regeneração, porque senão a gente vai mexer na medula aconteceu? do povo, né? E aí a pessoa vai ter uma lesão medular por causa da nossa biópsia. E é um assunto muito complexo. Assim, Tava a gente mais fácil precisa resolver a circulação extracorporal no É, começo, tava não mais tava? É um assunto. A gente precisa de acho que a gente precisa de todo um podcast para falar de eletroestimulação Não, medular. mas, nossa, só um. Assim, não, uns 10. Então, Porque é muito difícil. Sim. fala de outra coisa que modula a dor. Marquinho, mindfulness, meditação. Aí vamos precisar de outro. Vamos precisar de outro podcast. É só onde eu quero chegar. Hoje eu Ok. atendi uma paciente Não. muito querida e eu falei até com ela que eu ia falar assim, olha, se eu puder, eu vou puxar o Marquinho para falar de mindfulness. Vamos lá. Eu não posso. Tá, eu só vou passar um ganchozinho para vocês entenderem o que é a meditação e como isso pode estar relacionado a alterações teciduais. Tem um estudo muito interessante que foi feito em profissionais de saúde que avaliou a atividade de telomerase em saliva. Gente, a telomerase é um componente molecular da sua célula, ou seja, uma coisa minúscula, mas que ele está associado à reparação celular, ou seja, a sua célula, o envelhecimento da sua célula, o seu envelhecimento do seu organismo como um todo. Então, a gente fez um estudo avaliando níveis de telomerase, ou seja, dessa questão molecular, e viu-se que pacientes que foram submetidos a uma rotina de mindfulness por mais ou menos 8 meses modificaram os níveis de telomerase, ou seja, o processo meditativo que deve estar relacionado com o que a gente conversou desde o início da hiperestimulação parasimpática, né, da questão do controle do estresse, ele consegue atuar em modificações moleculares. Mas isso realmente é um tema. Gente, fugindo do assunto, é a última coisa que eu vou falar aqui, porque se deixar hoje a gente vai embora, pelo visto. A gente vai embora. Quando eu fiz a pós-graduação de termologia clínica e termografia, tinha um paciente que foi avaliado lá, que através de meditação, ele tinha uma cefaleia crônica, tá? E através de meditação, olha que coisa sensacional, cara. Ele conseguia modificar a temperatura. E o bom é que o cara era careca igual eu, então dava para medir a temperatura com a câmera, com o sensor infravermelho, dava para medir a temperatura da cabeça dele, com muita facilidade. Ele conseguia alterar a temperatura da cabeça em 1 grau, meditando. Sim, mas isso tem N estudos. Você controla... Sensacional isso, cara. Mas isso é controle de temperatura. Mas não acontece quando você começa a meditar, você consegue modificar, a sua respiração modifica. Então, seu sistema parasimpático, esse equilíbrio do parasimpático e simpático é modificado. Então, já é corrente que os meditadores eles conseguem bater abaixo de 40 ou 45 batimentos. O ritmo respiratório cai, né, a 10 ou a 8 incursões por minuto. Isso tudo é documentado. Porque o cara conseguiu aumentar. As ondas cerebrais se modificam. Tudo isso já tem documentação científica vasta. O nível de capacidade meditatória desse nosso colega é elevadíssimo. muito diferente. E o nível de armazenamento de informação Marquinhos, é proporcional. Como era, a gente tinha que fazer 5 minutos por dia, não era isso? Não era a meta? Eu falhei miseravelmente. André, eu vou tentar. Existe uma disciplina e existe, na verdade, um objetivo, né? Quando você entende o objetivo da meditação, você lhe dá uma volição para você continuar, mas não é fácil. Tanto que existem
várias técnicas, existem todo digamos, um board de técnicas chamado yoga, que basicamente, a função da yoga basicamente, todas as esticadas, as posturas, são basicamente para conseguir sentar e meditar. Não há outra função. Agora que até ele já bateu no... Tem uma pergunta mesmo. Temos uma Uma pergunta. paciente. Pois não. Olha! Poxa, isso é... Mônica Amazoni. Aham, por favor. Boa tarde, doutores, pacientes do Dr. André aqui. A pergunta dela já foi meio que falada, ela deve ter chegado agora, mas a gente responde de novo. A medicina regenerativa tem um papel em casos de câncer? Não. Não, vamos lá. A gente tem algum caso de câncer, a medicina regenerativa, como a gente pensa... Pergunta? Tá? Captou a pergunta? Sim. Tá no áudio bonitinho e tal? Sim, Não, então Tá. beleza. Só Vamos lá. A medicina regenerativa ela não funciona em caso de câncer, exatamente porque o câncer é um outro tipo de processo. Proliferação Uma desorganizada. proliferação desorganizada de células. O que existe hoje são terapias imunológicas, que aí não tem a ver com terapia regenerativa, que podem atuar, né, no trabalho de contenção e tratamento desses tumores. Mas é uma outra coisa, não é medicina regenerativa. assim, Porque a Só gente uma falou em coisa, como foi imunoterapia. falado, ficou- Mas uma célula pode se transformar em um Tumor. Mas só uma outra coisa. E existem Quando- tumores de célula-tronco também, Exato. que é uma coisa mais rara, mas... Só um detalhe aqui, um adendo que eu acho que é fundamental. Na medicina regenerativa, a gente trabalha com fatores de crescimento. Tá? Quando você está tendo um tumor que está crescendo dentro do seu corpo, Você não quer que de ele cresça muito mais. bom tom que ele não cresça mais. Então, É. assim, você não pode fornecer fatores de crescimento, que é uma coisa básica da medicina regenerativa, para um organismo que está sofrendo com um tumor que está crescendo ali. Então, Além do que pacientes deve. com câncer, neoplasia, fora de cogitação, nada de medicina regenerativa para eles. Mas todo o princípio é você conseguir colocar algum grau de seletividade na terapia. Sim. Então, assim... Teve um caso muito interessante de medicina regenerativa que eu li agora, foi um caso extremamente interessante, que é um caso até com uma... Foi com, acho que uma atriz de cinema, que ela fez ela tinha uma esclerose múltipla avançada, ela retirou medula óssea, ela fez um tratamento semelhante a um câncer. Ela retirou a medula óssea, ela entrou num processo de aplasia. A medula óssea dela foi trabalhada em laboratório, foi recolocada para tratamento de esclerose múltipla. Um autotransplante de Um medula, autotransplante de medula. na verdade, mas voltado para o tratamento de esclerose múltipla. Eu não conheço bastante de esclerose múltipla para saber até que ponto isso é inédito, mas Parece que lá fora legal. é uma coisa rara, mas que acontece. Então, teve pacientes mais graves, eles estão fazendo isso. Eu já vi autotransplantes... Cristina Applegate. Cristina Applegate. Foi essa mesmo. Eu já vi... Olha, Cristina Applegate. E eu só penso no Pengate. Aí Pedro falou... Né, mas, enfim... Solução para os meninos. Não. A cabeça aqui tá fogo. Eu já até perdi E o isso fio é da uma meada. terapia Eu acho regenerativa, que- é uma terapia celular. Porque, na É verdade, uma foi terapia retirada celular. a medula óssea Sim. e Teve- feita uma aplasia, né? Eu não Uma sei. modulação do sistema inflamatório corporal todo para você evitar Eu a não doença. sei até que ponto que eu estou falando aqui é verdade ou mentira, mas e aí é uma terapia celular e não uma terapia regenerativa, mas teve um tratamento realizado num sujeito norte-americano, eu não me lembro onde eu li isso, não me lembro onde eu peguei essa informação, mas ele estava com um tumor e ele conseguiu, um cara multimilionário, conseguiu identificar a linhagem de célula leucocitária que batalhava bem contra esse tumor. Ele selecionou essa linhagem, replicou em laboratório. A terapia celular não é regenerativa. Mas A terapia celular não é ponto. regenerativa. Então, nesses casos, pode ser aplicado a Sim, paciente sim, com neoplasia. Ele É um tipo diferente de imaterapia. Exato, ele replicou Ele essas fez uma linhagens imunoterapia celulares e injetou nele mesmo e acabou tudo. Então, foi uma... Eu tava caçando aqui, mas não vai dar para hoje, as indicações de autotransplante de medula, que tem algumas doenças neurológicas degenerativas que também tem indicação, sim, de autotransplante. Inclusive, algumas que têm em base genética. Eu não vou saber listar, então não vou me arriscar. Não. E E a gente foge vai bem do deixar, escopo. foge bem do assunto e é uma informação que
Mas longe é de saber mim que querer a terapia... trazer Pois é, mas saber uma que a terapia informação errada. celular, a gente não fala em regenerativo, ela tem Certo. aplicações que são mais amplas e que estão ampliando essas... Isso é importante. Isso é terapia celular, é Não diferente. medicina regenerativa. Embora Exato. a terapia celular possa estar associada à medicina regenerativa, Sim. ela pode ter um escopo Ela diferente, pode ter aplicações completamente diversas da Ótimo. da regeneração tecidual. tecidual. Bom, eu agora preciso, em homenagem à Mônica, que está nos assistindo e até mandou uma... Acho que deu, né, gente? Não. Foi bastante Fomos grande o bastante papo, coisa. não foi? Fomos Nós fomos longe. Fomos Fomos longe. longe. Eu... 1h40. Lucas, você como nosso controlador aí, deu para entender? Teve a parte técnica, tivemos a parte onde eu não entendi quase nada, mas Você preencheu o bingo das palavras difíceis? não é só para mim o podcast, também são para colegas, então a gente conseguiu todo mundo. Ó, então a gente finaliza aqui agradecendo a presença do Pronto, Marquinhos. eu que agradeço aqui o convite de vocês, Fofo, querido, amigo nosso. meus amigos. E, mais uma vez, como sempre, a gente dá aqui aquela de youtuber, né? Você gostou, curte lá o canal, se inscreve. Ajuda demais a gente. Marquinhos, eu acho que você podia falar pro pessoal onde é que você atende. Você é neurocirurgião, um sujeito extremamente competente. Pronto, Como é que a gente. pessoa te acha? Como é que a pessoa te acha? Cara, eu tenho 3 endereços. Eu tenho hoje no Hospital Anchieta, na Clínica Della Borba e na Clínica São Michel. É isso aí, Só gente. botar no Google o que vocês acham. Também presente no Instagram. Sigam lá o Dr. Marcos Vinícius. Pronto. É isso aí. Muitíssimo obrigado a todos pela paciência, tá? Promessa, Dr. Marcos, volta aqui, tá bom? E por hoje é só. Valeu! Tchau. Tchau, tchau. Grande abraço.